Bem-vindos ao Mente Sortuda Podcast, eu sou o Xande. E eu sou o Fred, e já vamos pedir pro pessoal deixar o like no vídeo, compartilhar com seus amigos e principalmente se inscrever no nosso canal. E também ativar o sininho para receber todo o nosso conteúdo em primeira mão, né? O YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ele entrega para mais usuários, né, Xande? Isso aí. E hoje nosso convidado é o Alexandre Areta. Boa noite, Alexandre. Boa noite, senhores e senhoras. A gente quer agradecer por ter vindo aqui, bater um papo com a gente, contar essa tua história aí, né? Desde a parte da tatuagem e seguindo o processo aí como empreendedor aqui na nossa região, né? Isso aí. E queres falar? Pode dar um Então, alôzinho. eu acredito contar uma história. Um programa como a gente comentava, é pouco, né? Mas vamos tentar resumir essa loucura aí. Eu acredito assim, que o empreendedor, e falar de sucesso é um pouco difícil também, né? Que sucesso é muito relativo, Sim, né? Eu descobri isso no meio da minha vida, que você pega um sujeito que mora no interior, tem uma casinha caindo, uns frango caipira lá na frente, e tu descobre que ele é muito mais feliz que... O objetivo é realmente ser feliz, né? Então, o sucesso é muito relativo, embora que empreender, pelo menos dentro dessa linha, você conseguir fazer o que você se propõe. Uhum. É uma maneira... Sonhou, né? É o que você sonhou e implementar aquilo, e aquilo te dá retorno tanto financeiro quanto social, emocional, enfim, né? Satisfação pessoal. Uhum. E eu realmente tenho uma história aí que eu mesmo curto a minha história, né? E tem muita gente aí que curte e gosta e me apoia. Eu tenho essa característica de atrair sempre muitas pessoas junto comigo, né? Então, eu até comentava hoje lá com o pessoal que a gente estava produzindo lá um conteúdo, que quando eu começo a falar, tem pessoas que começam a pegar uma enxada, começam a capinar do meu lado e começam a fazer tudo junto comigo simplesmente só para ver as coisas dar certo. Uhum. Porque eu tenho essa paixão de desenvolver as coisas assim. Eu me considero um construtor, nem um empreendedor, né? Vou construindo e vou seguindo uma linha. E para mim a base vem muito da infância, né? Eu acho que ela orienta a tua vida até o final, né? Sim, diz muito, né, sobre a pessoa, né? Isso. Então, assim, eu tenho características muito fortes que foi marcante na minha infância. Foi uma infância muito difícil, né? Eu nasci em Vítor Meireles, que é uma cidade pequena, né? E nasci numa região que já é o interior de Vítor Meireles. Então, eu morava... Onde eu nasci mesmo, era 3 quilômetros em cima de uma montanha, sem energia elétrica... Então, ou seja, não tinha nada de eletrônico, nada de... Enfim, nada que fosse tocado... Que localidade que era? Vítor Meireles. Mas eu digo... Assim, lá tem a Barra da Prata, tem o Bruno, tem o Dene, que eu morei em todas essas regiões. Aonde eu nasci foi o Bruno, né? Que é uma região bem pequena ali de Vítor Meireles, é o interiorzão lá, né? Eu conheço essa... Você conhece? Então por isso que eu perguntei, Então, assim, se eu conto a minha história, parece bem primitiva, cara, porque eu tenho 40 anos de idade, mas quando eu conto para as pessoas, parece que eu fui um cara que vivi nos anos de, sei lá, dos primatas lá, porque foi assim que a gente viveu. Então, quando eu nasci, eu tenho poucas lembranças da minha infância, e eu lembro de uma situação que a minha felicidade era ver o verde, né? Porque não tinha outras coisas, né? Uhum. Não tinha casa, não tinha prédio, não tinha loja, não tinha nada, não tinha brinquedo. Então eu lembro de uma estrada e muito verde, e lá a gente chamava as borboletas de carta branca, que era uma borboleta grande, e azulinha, azulão, né? Não sei outras regiões como é que chama. Meu pai falava desse azulão ali. E lá eles caçavam essas borboletas para vender nessa época. Né? Isso muito tempo atrás. Muito tempo não, 30 anos atrás. Sim. E a minha infância eu lembro disso. Era o momento mais feliz, assim, quando eu consigo até me ver eu correndo atrás daquela borboleta e tentando pegar ela. A imagem mais bonita que eu tenho da minha infância. Correr atrás de uma borboleta sozinho. Era perto da minha casa, aquela estrada, estava roçado ali e tal, e eu corria. Mas também, assim, aí vem toda a dificuldade, né? A gente veio de uma família muito desestruturada, que isso já vem de
vamos dizer, lá dos meus avós e tal, e vai passando esse período aí, onde tinha muita carência, né? E não só a carência material, mas todo o resto que uma vida, vamos dizer assim, muito sofrida pode proporcionar para uma pessoa. Então a situação, eu nasci em casa, minha avó foi a parteira, então foi uma realidade muito dura, né? Nasci no interior, como eu falei, 3 quilômetros da montanha, então, vai estudar, você tinha que andar 3 quilômetros, mas aí você tem 5, 6 anos quando começa na escola. Levanta muito mais cedo, vai de a pé, porque não tem transporte escolar, imagina lá, não tem energia, então não tem chuveiro, não tem água quente, não tem água encanada, não tem banheiro, não tem geladeira. É uma vida primitiva mesmo. E o lanche era uma batata doce assada, era na brasa e tal, aquela situação. E foi isso, e foi assim, não tenho o que lamentar. Essa é a minha história. Aí você começa a se sociabilizar, é muito difícil, porque você é um bichinho do mato, lá de cima e tal, e começa a conhecer as pessoas, e começa a se reprimir, ficar envergonhado. E fomos até os 10 anos, a gente morou em Vítor Meirelles, e aí meu pai, vendo toda essa dificuldade, né, e até trabalhava longe, trabalhava sozinho, a minha mãe, uma pessoa muito simples, que era do lar, uma pessoa realmente muito simples, fazia o que podia para cuidar da gente, e o meu pai viu a dificuldade toda, ele falou, a gente vai embora para Ibirama, né? E aí foi muito difícil, porque foi uma transição. Você saiu lá do meio do mato, vai para uma cidade grande, Ibirama, né? Que pra gente era um absurdo de grande, né? Sim, sim. E aí a gente vem de caminhão para Ibirama, primeira cidade que a gente chega, então faz aquele trajeto ali de Vítor Meirelles, passa por José Boiteus, a reserva indígena e tal, e você chega numa cidade, né, enorme pra gente, né? Em cima do caminhão, aquilo é uma situação também que me marcou muito, que é José Boiteus, e pela primeira vez a gente tá vendo energia elétrica e as luzes e tal, e eu em cima do caminhão, eu tava maravilhado com aquilo. Cara, a luz me impressionava, assim, em cima, e tava de boca aberta, assim, o coração saindo pela boca, assim, fascinado. Imagina, eu não consigo expressar aqui, imagina para vocês o que é ver uma coisa pela primeira vez. Sim. Porque hoje todo mundo nasce e já... Ele não estranha nada, porque ele nasce no celular e tal. Agora imagina você tá dentro de um mato e de tu ver luz elétrica. É uma sensação indescritível. Sim, pior que eu sinto um pouco disso, porque eu vivi uns anos lá no sítio, lá na roça, né? Quando a gente vinha aqui para Centro de Getúlio, quando eu via as luzes, eu sentia essa mesma... na realidade é mágico, né, Jane? É mágico, é uma lembrança que eu levo muito no meu coração. E aí a gente, e aí chega em Ibirama, vamos para casa da minha tia, e encontra lá a realidade já da cidade. E fomos dormir a primeira vez, né, na casa dela, e cara, eu era tão longe do mundo do que é a realidade, e tinha o freezer, daí era elétrico, e tinha luz, tudo era muito novo. Aí de noite ficava o barulhinho do freezer, não conseguia dormir, porque lá era só o grilo, sapo e tal, e tudo muito diferente, muito curioso e tal, e eu acho que isso foi importante para mim. Eu me considero um cara muito criativo, muito da imaginação, porque foi tocado muito a minha imaginação, porque tu tá no nada e tu sai pro tudo. É os dois lados da moeda. Então eu sempre exercitei a minha imaginação dessa forma. E com isso eu acredito que me tornei criativo. Então ali a gente teve uns pontos assim que foi bem importante, que fazem sentido para mim. Por exemplo, que nem lá no mato, lá na montanha, a gente tomava água do mato, lá onde saía, era direto da fonte, e ali era a água da Kazan, na época. Então, você é um ser natural, porque a gente via da caça, da pesca, tipo índio, e a água era do mato, e a fruta era do mato. Então, a primeira vez que a gente toma água, e ela tem elementos químicos dentro do corpo, o corpo, na hora, ele tende a repelir aquilo. E nesse período ali que a gente, primeiro assim, de adaptação, foi muito difícil, porque até a água a gente consumia e tinha dor de barriga, diarreia, vômito, dor de estômago, chorava, quero voltar lá pro voo, lá pra montanha e tal. Não podia, já estava ali e tal. E
Aí vai para uma fase um pouco mais difícil, que era estudar com as pessoas aqui. Era outra cultura. A gente era brasileiro, né? Eu sou, né, meu nome é Alexandre Areta, quase ninguém sabe, mas é um nome fictício, é um nome artístico. Meu nome é Alexandre de Souza. E de Souza é muito brasileiro, muito caboclo. Total, né? E a gente veio de uma origem muito cabocla, muito simples e muito pura de coração, do meio do mato. E nessa fase de Ibirama ali, eu não lembro exatamente que série eu cheguei, aí foi transferido para o colégio, e eu fiquei até os 13 ou 14 anos estudando, foi no Colégio Eliseu Guilherme, e falar bem a real, era tanto bullying, hoje fala bullying, né? Na época não existia, né? Esse nome, nem sabia o que era. Foi tão pesado para mim sofrer a agressão que aquelas pessoas que estudavam comigo, embora não tenha o que fazer, também não culpo ninguém, era o que era. E era tão pesado para mim que um dia eu cheguei pro meu pai e falei assim, pai, eu quero trabalhar. Mas na realidade eu não queria trabalhar. Só queria fugir disso aí, né? Eu só não queria sofrer mais. Porque o meu pai era um homem muito honrado e tal, coisa arada. Então, ele vai estudar, e só isso. Então, o problema que eu tinha lá, se eu contasse em casa, é tipo, eu não quero saber de confusão de rolo. Então, pelo um lado, você não tinha os pais, porque o objetivo dele era muito simples, que eu estudasse. E, por outro lado, eu tinha que estar lá no meio dessa guerra. E eu tomei a decisão de trabalhar, mas no fundo, eu não queria trabalhar. Eu só queria parar com aquele sofrimento que eu tinha, não tinha com quem contar. Então, fui trabalhar de servente pedreiro. E foi muito mais difícil, né? Porque eu tinha 14 anos, para te ter uma ideia, eu trabalhava no centro da cidade, os meus pais moravam no bairro, eu tinha saudade do meu pai e da minha mãe, quando eu estava no trabalho, de tão criança que eu era. Só que eu era já um homem, né, com 14 anos. E ali comecei a trabalhar de servente pedreiro, e lá na minha infância, eu não me recordo, eu desenhava. Então, eu tenho uma professora que conta que eu desenhava, então eu não me recordo, para falar a verdade. Nessa transição, que tem uma parte bem importante aí, que eu tive em Ibirama, perto da minha casa tinha um lixão, um depósito de lixo da cidade. Então, essa fase também é muito marcante para mim, assim, eu tenho muitas lembranças. E quando eu morava no interior, os meus tios iam visitar eu e falavam assim, lá tem um lixão. Só que eu não sabia o que era um lixão. Porque eu era uma criança lá do mato, não sabia o que era um lixão. Aí tinha um bar que era lá perto da comunidade onde eu morava, que dava assim, tipo, uns 10, 12 quilômetros, tinha um bar. E eu conseguia imaginar alguma coisa como um lixão, porque eu nunca tinha visto, nem ouvido falar da palavra lixo. O que é lixo para um cara que mora no meio do mato? A gente imagina uma coisa, né? Mas sem fundamento nenhum, né? Não correspondia com a realidade. Então, e os meus tios, meus primeiros falavam, eles jogam tudo que é de bom fora. Então você vai lá e encontra um carrinho, encontra aquilo. E eu consegui imaginar mais ou menos alguma coisa, aquele bar que eu via que tinha um monte de coisa boa, imaginava que as crianças iam lá, pegavam e jogavam pela janela. E eu me imaginava lá recolhendo aquilo. É loucura, mas era assim que era. Então, era essa imagem que eu conseguia fazer do que era o lixão. Conseguiu formar isso aí, né? Isso. E quando eu cheguei era totalmente diferente. Não tinha o bar, não tinha uma criança lá jogando. Era um caminhão que chegava e descarregava um monte de lixo. E, por mais difícil que foi assim que foi. E eu comecei naquele lixão. E eu considero aquilo muito importante para minha vida. Eu não tenho vergonha de falar, porque não tenho por que esconder. De verdade, né, talvez quando eu tivesse 17, 18, 20 e poucos, eu não falaria isso. Mas hoje, com 40 anos, eu temo o quê? Tanta dificuldade que eu passei na minha vida, tantas coisas que eu não queria e fui obrigado a passar. Então, hoje, para mim, é só um detalhe. E faz parte da minha vida, faz parte da minha essência, da história. Quando eu cheguei no lixão, a primeira coisa que eu vi foi um gibi, era grosso assim, ó. Quando eu botei o olho naquilo, eu falei, cara, um gibi, o que é um gibi, entendeu? E eu falei, eu quero aquele gibi. Só que ele tinha os caras que coletavam lá, que separavam, selecionavam. Tava num monte lá. E eu fui reto para pegar, e eu tinha um tio meu, a gente veio daquela honra, né, o que é dos outros não mexe e tal. Eu fui reto para pegar, meu tio falou, não, esse não pode porque tá separado. E eu fui com aquele sentimento, até hoje eu tenho dó que não peguei aquele gibi que eu queria. E aí eu descobri um carreiro no meio do mato e eu ia naquele lixo. E lá, é importante essa história porque eu conheci os livros.
E, cara, eu mergulhei nesse universo, porque daí eu fugia de tudo que era ruim na minha vida. Pô, muitas vezes a gente tinha... A vida toda era uma necessidade, porque viemos para a cidade, mas a vida não melhorou. Meu pai trabalhava sozinho, nós éramos 6 irmãos. E era muito difícil para meu pai manter esses 6 filhos e tal. Ele, um homem simples, com pouca estrutura e tal. Era uma lida, a vida foi uma lida, de pé a ponta. E quando eu ia para esse lixão, eu achava livro. Então eu trazia caixas e caixas de livro, de gibi, de tal. E, cara, eu me apaixonei por aquele universo, de ler. Então eu trazia caixas, eu tinha montanhas, tipo, algo desse tamanho assim. E aí eu sofria na escola, sofria em casa, sofria no bairro, eu tinha que fugir para algum lugar. E eu fugia para dentro dos quadrinhos. Então eu lia Tex, Mônica, Conan, o Bárbaro. Nossa. Todos esses personagens antigamente ali eu lia e, cara, eu mergulhava naquele mundo de imaginação, então eu me imaginava o cara lá e tal. E aquilo foi, eu já desenhava e eu comecei a criar aqueles personagens. E aí começa a ligação, linkar, vamos dizer, por que tatuador e tal. Sim. Eu não tinha nenhum talento especial, comecei a desenhar por conta daquele lixão lá, de achar essas revistas, aquilo me influenciou e eu comecei a ler. E eu comecei a perceber que eu comecei a falar muito melhor que as pessoas. Mesmo as pessoas que estudavam, tá? Falavam, pô, mas eu falo bem, eu me comunico bem. Aí, de repente, eu falava, por exemplo. Na época, ninguém sabia o que era por exemplo. Eu falei, mas, pô, como é que o Alexandre tá falando por exemplo? Onde é que ele aprendeu? Onde é que ele aprendeu? E tudo na minha vida era por exemplo, tal e tal, entendeu? Pessoal, pô... Pô, esse cara é importante. Mas eu não tinha sabido o que... Eu tinha ido lá no lixão, achado o livro... Mas, cara, os livros, cara, tem... O cara aprende muito ali, cara. Só que assim, lá naquele primeiro momento eu tive um erro. Tudo que eu li eu achava que era verdade. Sim. Qualquer coisa, se falasse qualquer absurdo lá, pra mim era verdade. Eu ia discutir com a pessoa, porque eu não tinha filtro. Sim. E por muito tempo, Fred, eu não tive filtro. Tudo que eu lesse, pra mim era verdade. Porque era a minha ingenuidade que... Eu tinha uma ingenuidade muito grande. Influenciado por essas questões aí dos personagens de quadrinho, Marvel, comics, tal, eu comecei a desenhar. Então, as duas coisas que era o meu refúgio era o desenho e era a leitura. E eu tinha muito prazer naquilo. Só que era quase que um vício, uma coisa muito forte dentro de mim. E na minha cabeça eu criava vários cenários coloridos, várias histórias. Então... No colégio, eu era o cara mais rejeitado que tinha. Tanto, tipo, nenhuma menina queria ficar comigo. Porque eu não tinha um sapato... Daí todo mundo já começou a ter uma namoradinha e eu fiquei por último. Todo mundo tinha o sapato, eu não tinha o sapato. Meu cabelo era um negócio assim, não tinha noção de higiene que as pessoas tinham. E, pô, eu comecei a olhar para as meninas diferentes ali quando eu comecei a ter idade. Eu vi que as meninas não tinham aquela retribuição. Então, pô, o mundo era cruel comigo. Mas eu só queria ser igual às pessoas. Só ter direito àquilo que eles tinham. E eu vi que o mundo não me dava aquilo. Então, logo eu tenho que construir o meu universo. E aí eu comecei a sentir essa necessidade. E para mim, a veia empreendedora que eu tenho, o que me move na vida... é buscar criar o meu universo. Se o mundo não me proporciona aquilo que eu quero, mereço e preciso e que todo mundo tem, eu vou criar. E eu sempre uso uma frase no meu, nas minhas redes sociais que diz assim, o mundo se moldará à minha vontade. Porque é a minha vontade que vai determinando os meus passos. Então eu sempre digo assim, o que eu construí não é um negócio de milhões... mas é algo sólido, é muito sólido, e eu fiz por mim. Não teve patrocínio. O meu pai, ele me deu 2 sementinhas. Ele, seja um homem corajoso e não faça mal para ninguém. O máximo que ele disse assim, não deixa ninguém te bater na tua cara. Revida. Eu acho que eu faço isso hoje de uma forma não tão, vamos dizer, literal, mas se alguém pisa no meu pé, eu consigo marcar meu território com muita força e energia. Isso vem do meu pai. E a minha mãe foi essa essência da pureza, da bondade. Né? Isso eu ganhei dos meus pais. Fora isso, foi por mim. Então, como eu disse, eu não construí um negócio de milhões ainda, mas é sólido,
e é por mim. Eu bato muito forte no meu peito e digo, foi por mim. Não enganei, não roubei, não passei por cima de ninguém, não herdei, foi nesse braço aqui, a qual tenho muito orgulho. Isso faz eu ser um cara que olhe muito firme para qualquer pessoa, não tenho vergonha. Né? Imagina um cara do interior, o cara tímido que eu era, a vergonha que eu tinha. Se eu chegasse na casa de alguém, o Alexandre quer comer, por mais fome que eu tinha, sim, eu não conseguia dizer eu quero comer. Sim. Então, quantas e quantas vezes na minha vida eu não comi da vergonha, eu não fiz as coisas da vergonha. Hoje, graças a Deus, é uma coisa que eu superei. Então, assim, para linkar tudo, essa questão da minha infância, para mim, ela foi determinante no cara que eu sou hoje. Sim, com certeza. E eu acho que essas foram, assim, as minhas principais... meus principais momentos, assim, que foram moldando o meu universo. Então, quando eu vi que o mundo não me proporcionava, e ninguém... Num primeiro momento, você tem revolta. Então, foi a minha mãe, foi o meu pai, foi a minha avó. Começa a apontar dedo, né? Isso. Até entender... eu apontava o dedo. Aí, de repente, eu começo a entender que o meu pai teve uma vida tão difícil quanto eu. Que a minha mãe teve uma vida tão difícil quanto a minha. Eles fizeram o melhor que podiam com o que tinham, né? Exatamente. Quando eu entendi isso, cara, vem um perdão muito grande dentro de mim, eu olho para os meus pais diferente e falo, cara, eu tenho que amar esses velhos muito mais do que qualquer outra pessoa que ganhou tudo dos pais. Eu tenho muito mais compromisso com os meus pais. Tanto que a minha família é minha base. Para tudo na minha vida, a minha família é minha base. Então, minha família eu defendo de unha e dente. É uma coisa, literalmente agora, não é metáfora, é de unha e dente. Ali é algo sagrado para mim e tá acima de tudo. Então, qualquer momento que eu tiver que escolher, essa escolha é de olho fechado. Família é base. Então, com 18 anos ali, eu tive... Com 14 anos, 15 anos, nessa questão de trabalhar, e foi meu primeiro envolvimento com tatuagem, né? E tatuagem é muito polêmico, na realidade, né? E era muito mais. Na época, né? Tipo, tá louco? Eu nem sei, assim, falar... Hoje ainda bem menos, né? Mas ainda é um... Falar assim, anos 90, foi naquele período 90, 2000 que eu me tornei tatuador. E aí Mas se tatua vai pro inferno, né? Tem aquela questão religiosa que o tatuado vai pro inferno, tem aquela questão da marginalidade. E então, assim, eu passei esse período todo. E quando eu comecei a tatuar, eu nunca tive pretensão de ser um tatuador e ganhar dinheiro com isso. Eu fazia por 2 motivos, entendeu? Porque eu era desenhista, eu gostava da ideia de transferir aquilo pra pele. E porque eu gostava daquela coisa do bad boy, do revoltado, né? Então eu sentia um pouco aquilo dentro de mim. Porque... Mas aí tu fazia, tipo, tu comprou a máquina e fazia assim nos amigos? Ou não. Fazia em ti? Não, foi assim, eu construí. Daí eu não tinha dinheiro, né? Era aquela dificuldade para comprar comida. Então, na época não tinha esse negócio de telefone, internet. Quem tinha era muito rico. E quem era muito rico estava muito distante de mim, né? Era quase inacessível, então... eu comecei a construir uma maquininha ali quando eu tinha por volta de 14 anos que eu saí do colégio, tá? Aquela época de revolta. E eu tinha vários motivos para ser revoltado, né? Porque eu passava por todo aquele perrengue meio que sozinho e tal. Então, o que eu queria? Uma namoradinha. Eu não tinha. Eu queria uma graninha para comprar um tênis. Eu não tinha. Eu queria comer um sorvete. Eu não tinha. Eu não tinha nada. Eu tinha simplesmente só a vontade. Vamos dizer, uma pessoa normal, né? Só normal. Se, tipo, depois eu falei assim, não, eu quero um pouco mais do que o normal. E acho que ali tá o DNA, assim, por que, Alexandre, que tu quer? Porque eu passei muita privação, muito constrangimento. Porque a pobreza, ela traz 2 características para ti. Por exemplo, a fome. A fome, ela tem 2 características, 2 dores que as pessoas não se tocam, né? Então... ou talvez não entende, né? Tem a dor física, porque a fome tem a dor física, né? Tu sente tua barriga, o teu corpo reclamando ali. Mas tem uma característica que essa é quase para a vida toda, que é da humilhação, né? Então, tu chegar alguém e falar assim... a gente era criança, passou por muita situação assim de chegar num vizinho, num tio e falar assim, tio, me empresta um frango pra gente ter carne.
E graças a Deus a gente encontrou sempre pessoas muito boas e tal, entendeu? Que sempre ajudou. Mas a humilhação de fazer isso, ela é quase que a vida toda. Sim, sim. Porque até hoje isso é muito claro na minha mente. Então, eu tinha vergonha de pedir, mas eu não tinha outra escolha. Ou a gente fazia aquilo ou não tinha. Sim. Né? Então, assim, essa questão de tatuar ali, que nem eu falei, eu tinha os meus motivos para ser revoltado. Né? Então, eu comecei a tatuar por essas duas razões. Porque eu gostava do desenho, era uma forma de expressar e... Aí eu fiz uma maquininha caseira em casa, motorzinho de carrinho e tal, comecei a tatuar um e outro e tal. Não sei como é que tu aprendeu a fazer isso. Na realidade eu nem sei, eu vi alguém fazendo e pensei, cara, acho que eu fiquei 3 meses num projeto lá e tal, e tal. Não dava muito certo, tatuava aqui, saía do outro lado e tal. E aí fui virando tatuador, cara. E só que assim, ninguém botava fé em mim, nem eu. Nunca imaginei que as coisas iam evoluir, chegar hoje aqui, onde estou exatamente aqui hoje, falando da minha história. Tu não tem como tu imaginar tão longe, né? E aí, eu lembro que foi com 18 anos de idade, eu fui tatuando com aquela maquininha improvisada. Um dia eu cheguei a abrir, daí eu comecei a parar de ir no lixão, porque daí eu comecei a ficar mais velho. Pô, eu trabalhava, tinha condição, daí eu comprava as minhas revistas, né? Então eu chegava lá, pô, tinha uma revista Arte Tatu, aí eu comprava, eu trabalhava meio que por isso, né? E um dia eu chego, olho lá, cara, eu comprava gibi na realidade. Um dia eu olho uma revista de tatu e comprei. E quando eu abro assim, eu vejo, pô, Zago Tatu era o nome da empresa. Lembro como se fosse hoje. E tava lá, kit de tatuagem, máquina, isso, aquilo, pá, tal, R$700. E aí veio o maior problema da minha vida, porque eu ganhava 300. E daí tinha um telefone, eu não tinha telefone. Antigamente pagava ação o telefone. Aí tinha um vizinho que era mais rico, pai, daí tu tem que pedir pro vizinho, aí tem que esperar um mês, vinha a conta e tal. E aquele desejo, tinha entrado no meu peito. Falei, cara, eu quero essa máquina, eu vou fazer de tudo. E aí fui pra lá e o cara falou assim, a gente divide em 3 vezes e tal, e coisa arada, e faz assim, assim. E eu fiquei economizando lá. Divide não, na realidade era 700, porque era lá em Maringá. E o problema era tudo, era até ligar. Aí eu consegui convencer o meu vizinho que eu ia pagar aquilo, entendeu? Que eu precisava ligar. Pra onde tu quer ligar? Pra Maringá, no Paraná. Meu Deus do céu, Maringá do Paraná, essa ligação vai me dar uma fortuna. Eu pensava, cara, vai dar uns 2 pagamentos. Enfim, era caro. Daí ele ligava e passava o telefone para mim e eu fazia a negociada lá. Aí foi R$780. É um kit e tal, você tem tudo para tatuar e tal. Cheguei na minha mãe e falei assim, mãe, eu juro para ti, eu vou ficar muito rico. E eu vou comprar uma casa para ti. E a gente vai ganhar muito dinheiro, vou comprar comida, e vou comprar roupa, e tu vai ter a tua casa. E a minha mãe, com a ingenuidade total dela, ela falou assim, meu filho, Deus vai te abençoar. Vai, realiza o teu sonho, tu vai comprar essa casa e tal. E até hoje eu nunca cumpri ainda, não comprei uma casa para ela. Mas vou em breve comprar uma casa, né? Mas mãe sempre apoia. Então. E aí, mas ela acreditava assim tão profundo, né? Porque eu vi aquilo. Eu falei, cara, tá aqui a máquina, eu sou desenhista e eu comecei a ser conhecido. Eu falei, não tem como dar errado, entendeu? As pessoas vão me pagar, agora eu vou ter uma máquina, eu vou fazer essas tatuagens e tal. A conta foi muito simples. E foram 17 dias, Fred, para aquilo chegar, e foi os 17 dias mais longos da minha vida. Eu trabalhava e tudo que eu queria na minha vida era receber aquele kit de chegar tatuagem. Em casa e ver a Exatamente. Eu vinha correndo, chegava suado em casa. E eu olhava assim, meu olho vinha brilhando. Mãe, chegou? E ela dizia, não, meu filho, não chegou. Por conta, o que aconteceu, era com 15 dias eu comecei a concluir que eu tinha sido roubado. Porque a proposta era chegar, assim, tipo, 7, 8 dias ou 10 dias, e era 17 dias. Naquele momento, o que acontece? Chega o 17º dia, eu já estava consolado e conformado, eu tinha sido roubado e ponto final, e a minha vida era só uma desgraça e estava tudo certo. Eu tinha que sofrer mesmo. E eu chego, e foi muito especial esse dia, entendeu? E falo, mãe, já desanimado, chegou? Ela falou, não, meu filho. Aí eu baixo a cabeça, sento, feijãozinho, arroz, depois trabalho. E ela vai assim pro quarto e pega uma caixa. E quando ela fala assim, Xande, olha aqui, eu olhei, ela tá com aquela caixa, cara, era a minha máquina.
E aí foi muito forte porque eu vi a felicidade dela, né? Felicidade de todo mundo, e era a casa dela, era meu sonho, era tudo e tal. Ela era muito forte, representava a mudança de vida, e realmente isso foi a mudança de vida na vida de todo mundo. Então eu sou muito grato à tatuagem, essa coisa. E aí eu abri, cara, e tinha máquina, tinha tudo tal, tinha uma camisa. E os vizinhos vieram ver essa máquina e tal, e foi uma decepção. Porque ali começava uma série de outros problemas. Uma máquina é uma coisa de ferro, é pesada. Foi só a ilusão que eu tive, né? E eu fui fazer a primeira tatuagem, ficou só uma cicatriz. Porque uma tatuagem é diferente de um desenho. E foi uma decepção e foi lá embaixo a minha expectativa. Aí ficou longe de novo tudo. Mas eu tive que lidar com essa situação ali, né? Pô, eu comecei a tatuar, parei e tal. Eu tinha que dominar a técnica por trás disso, né? Sim. Porque era outra história. Sim, entende? saber desenhar uma coisa, daí tatuar... A pele ela não é plana, sangra, o cliente se mexe, existem diversas tonalidades. E foram anos, né? Então, eu fiquei 2 anos ali aprendendo, até uns 20 anos, mas eu sempre fui tatuador, né? Eu considero a minha história 25 anos de história, que é desde aquele momento que eu invento a primeira maquininha. Daí, nessa oportunidade, inclusive, o Gera, que é faleceu recentemente, a gente tem uma história, assim, tinha bem comum, porque ele também era um moleque muito guerreiro e tal, tinha... Assim, a gente não era um amigão do peito, tal, a gente tinha um relacionamento, eu tinha um respeito por ele tinha um respeito por mim. Até lamentei muito a morte dele, porque... Para mim, a gente é os precursores da tatuagem no Alto Vale aqui. A gente é os primeiros tatuadores, são 25. E eu tinha o maior respeito por ele, tenho, né? Embora que faleceu, por conta disso. E o que aconteceu? O Gera, meu pai, né, conseguiu alugar um boteco lá e tal. E a gente, nessa lida ali, chega o Gera e ele entregava a bebida. E chegou lá e ele descobriu que era tatuador. Ele chegou todo fã meu lá. Pô, tu é tatuador? Mas ele é um tatuador, né? De 5ª categoria. E ele chega lá, assim, meu fã e tal, e coisa arada, e ele falou, cara, eu quero me tornar tatuador, e eu peguei e vendi aquela máquina, que estava estragada, e ela estragou, eu parei de tatuar. E ele comprou a máquina e falou, cara, tu me dá uma mão, e eu peguei e ensinei ele a tatuar. Dei as dicas básicas, eu sabia muito pouco, e ele também um pouco, e juntamos e tal. E foi uma decepção que eu tive na minha vida, porque... Passou 2 meses, ele chegou lá a entregar a bebida, ele passava toda semana lá. 2 meses após ele tinha comprado, ele chega e bota um cartão na minha frente e fala, cara, eu quero que tu venha conhecer meu estúdio. Pega o cartão, olha, Gera Tatu. E aquilo foi uma facada no meu coração, porque eu tinha anos e anos na história, só que, claro, ele, depois eu fui entender, ele teve muito mais atitude que eu. Uhum. Eu, movido pelo medo, então eu nunca conseguia fazer aquilo. Então, mas dá uma machucada, né? Porque... Foi muito forte, me feriu aquilo muito. E não foi inveja, foi simplesmente uma sensação de injustiça, porque era eu para ter o primeiro estúdio. Uhum. Que eu já tinha, né, ele tinha simplesmente comprado o meu material e fez o que eu não fiz, né? E aí, mais claro, obviamente, que hoje eu olho e acho uma história incrível e tenho muito a agradecer ele, e a gente sempre foi trocando aquele pouquinho que eu e ele tinha, a gente foi trocando, pois a vida afastou a gente e tal, e cada um tinha o seu estúdio, eu fui embora para outra cidade, mas nesse momento foi isso que aconteceu. Dali, eu lembro da oportunidade que eu fui para, se eu não me engano, eu fui embora, eu permaneci em Ibirama, mas aí eu voltava a tatuar, depois parava, muito transitório. Depois, um pequeno momento, eu fui embora para Indaial. Lá fiquei 1 ano, tatuei um pouco e fui, mas sempre de uma forma amadora. Uhum. E eu fui para Balneário Camboriú depois, e lá eu fiquei um bom período. E nesse período de Balneário, eu fiquei muito doente por conta de toda essa pressão que a minha vida tinha e tal. E eu descobri que eu tinha hipertireoidismo, né? Então, na época, eu me tratava como depressivo e, na realidade, não tinha nada de depressão. Eu tinha hipertireoidismo, é uma doença que ela causa depressão, né? Sim. Pela falta de hormônios que você tem no corpo.
eu passei um período muito, assim, de doente mesmo, emagreci muito, cheguei a 64 quilos e eu não entendi o que estava acontecendo comigo. Sempre fui um homem forte, grande, e de repente, assim, eu olhava no espelho, cara, e não tinha. Pô, eu tava esquelético, né? Eu tenho 1,80 m, imagina com 64 quilos, e eu tava vendo que eu ia morrer. Eu tava vendo, pô, tô morrendo, não sei do quê. E até que eu fui numa médica, ela olhou e o exame primeiro é por aqui e tal, ela percebeu já de cara e falou, Alexandre, você tem um caso grave de hipertireoidismo. Isso foi em decorrência todo desse emocional fudido que eu tinha ferrado, né? Por conta de todas essas dificuldades que eu tinha. Me enviaram para Florianópolis e eu tomei remédio, 1 semana eu melhorei. Em 1 semana. Porque estabilizou os hormônios. E o cara falou assim, o psiquiatra estava te matando, porque tu não tem depressão, tu tem hipertireoidismo. Então, lá na régua, que eu não entendo muito bem, tecnicamente, assim, 100 é o normal. Passou de 100, 120, você está doente. A minha estava em 800. Aí chama todo mundo lá, vem estudar os caras. Fala, o diagnóstico do Alexandre aqui é um caso severo de hipertireoidismo. Os caras estão tratando ele com antidepressivo e tal, e o psiquiatra está matando ele, porque acha que ele está doidão e, na realidade, o corpo dele está totalmente acelerado, ele está nervoso, coração, corpo totalmente desregulado, e é por conta do hipertireoidismo. Dentro de um período de 1 semana eu tô melhor e falo assim, cara, quero viver a vida. Aí fiquei doente esse período todo, quero viver a vida e tal. Você tinha quantos anos já? Eu não sei falar pra ti, eu sou péssimo, mas eu tava em torno de 20, talvez 22, 23, eu não sei precisar. E aí, ou talvez mais, não sei falar exatamente pra ti, porque sempre foi uma coisa muito... assim, muito aleatória a minha vida, não foi planejado, né? Nada. Tipo, simplesmente estava aqui, tipo um nômade, né? Então, ia muito pelo momento, pelo que estava acontecendo ali em minha volta, tal. Depois, não. Depois eu comecei a ser intencional, né? Aí eu quero isso, aí eu vou moldar a minha vida. Quando eu sinto que eu tinha um poder. Mas naquele momento não tinha. Aquilo só era de retomar. E na época eu morei com a minha irmã lá, e ela achou um cara e casou. Daí nesse momento eu falei assim, cara, eu não vou morar com o casal, né? Eu quero viver a minha vida e tal. E eu falei assim, pô, vou fazer uma correria aqui e eu quero ir embora. Eu gosto de Presidente Getúlio, vou para Presidente Getúlio. Daí tava em Balneário Camboriú, comecei a tatuar de novo, fui comprando os equipamentos, comecei lá pelo bico, que era uma coisa, um potinho de tinta e tal. E comecei a tatuar de novo em Balneário Camboriú, comecei a sentir firmeza tal, e coisa arada, comecei a criar os meus clientes lá. E num dado momento lá, comecei a vender cerveja na praia para juntar uma grana e poder vir para cá, para Presidente Getúlio. Daí eu trabalhava nessas duas coisas. Aí vendi cerveja, só que eu trabalhava só em evento, vendia cerveja. Vendia muito, porque Balneário é uma cidade muito rotativa e tal. Então, assim, você vai vender uma cerveja, você vende 500 cervejas, 1.000 cervejas, então você faz isso vezes 2, 3 reais que você ganha, você consegue levantar um dinheiro muito alto em pouco tempo. Então, era a única forma que eu tinha. Não tinha um pai, não tinha uma mãe, não tinha... Né? Meus pais estavam lá vivendo aquela vida simples deles e eu no mundo, para lá e para cá, tentando viver uma vida e realizar o sonho da minha mãe e do meu pai. Aí, nesse período ali, eu consegui juntar uma grana legal e vim para Presidente Getúlio. Eu não lembro exatamente com quantos anos eu cheguei em Presidente Getúlio, mas eu creio que com uns 26, 27 anos de idade já era um homem e tal. E ali eu montei o meu primeiro estúdio e tive uma infelicidade. Eu não consegui abrir por conta da vigilância sanitária. Na época, aquela coisa era muito... Porque aí era um empreender no nível que eu não tinha esse conhecimento, esse relacionamento, não tinha sabedoria. Daí ali nessa questão eu fiquei com o estúdio 8 meses pagando aluguel e nunca abri meu estúdio. Porque não tinha acesso, não conhecia a burocracia, não conhecia gente, não conhecia... Ainda era um cara muito tronco, do interior, muito simples, muito... E até que eu fechei meu estúdio e lá foi o sonho de novo por água abaixo. Daí eu abri na minha casa de maneira mais primitiva, né, tal, e coisa arada, mas era legalzinho, mas era na minha casa. E lá comecei de novo a tatuar e tal, e coisa arada. E intermediário aquilo, eu trabalhava em alguns outros lugares, fazia uns bicos lá. E na época eu trabalhei aqui na X, aqui, que é a vizinha. E tatuava durante o dia, era dono de casa, tal, coisa arada, e de noite eu vinha para a cozinha da X. Daí surgiu outro sonho, que foi o de virar cozinheiro, né? E eu já morava sozinho, adorava cozinhar para mim mesmo, para as outras pessoas me achavam um cozinheiro do caralho, assim, né? Tava lá sozinho, pô, imagina, mora sozinho.
sou tatuador. Então, pra mim tudo era bom, porque quando você é muito pobre, então você come feijão, arroz, pai, bota um miojo, meu Deus, cara, isso é fantástico. Como é que pode os caras fazer um negócio aqui? Cozinhava joga um sal aqui, miojo, bota salada, pá. Olhava aqui, incrível, eu sou cozinheiro do caralho. Mas que nada, era só miojo e ovo, entendeu? Mas pra mim, aí fazia o prato decorado, pátaro, pratinho, né? 4 miojos, entendeu? Uma dúzia de ovo. Então era mais ou menos assim. E comecei a amar, assim, a ideia de cozinhar. E foi um dos entre tantos trabalhos que eu tive, porque daí eu nunca fui um tatuador de fato. Eu sempre tinha trabalho. A tatuagem era paralela. Só que ia pra balada, eu chegava na menina e eu falava assim, eu sou tatuador, porque elas gostavam muito mais do tatuador do que o servente pedreiro. Então eu meio que sonegava ali que eu era servente pedreiro, só ficava aquela questão assim, sou tatuador. Aí tava lá na obra, na segunda-feira, vinha a menina, corria lá pra dentro do buraco e se escondia, né, cara? Porque eu falei, pô, se ela descobriu que o tatuador foi, né? A carruagem, a abóbora e tal. Então, assim, ó, sempre eu tive o trabalho simultâneo. E na X ali eu comecei a aprender muita coisa, né, cara? Um dos caras que mais me ensinou, né, quero até que comentar o nome dele, foi o Everaldo Rocha. Ele nunca chegou, sentou comigo e falou, Alexandre, a vida é assim, assim, assim. Eu era um cara solitário, sozinho, eu morava sozinho, minha família lá longe, e eu ia aprendendo com as pessoas que eu fui encontrando na minha vida. Então, pô, eu gostava, Everaldo tem uma marra, né? Tem um olho menor assim e tal, ele chegava lá dentro, pá, e meio que colocava tudo lá. E eu ficava olhando, eu falei, pô, esse cara é maneiro, velho. Daí, tipo, e alguma coisa fazia eu respeitar ele, entende? Esse cara tem autoridade, né? Isso, ele tinha uma autoridade, era uma coisa que eu não tinha. E ele chegava ali, eu via, porra, ele era um chefe, cara, e ele tinha um carro legal, e tinha uma família, e fazia o negócio dele gerir, as pessoas respeitavam ele, e eu ficava observando, eu falava, pô, ele tem alguma coisa que me chama atenção, cara, e era o que eu não tinha. Porque dizem que a gente gosta das pessoas que têm o que a gente não tem. Sim. Ele faz sentido, né? Você não vai gostar né? E, então, esse cara, eu considero assim... Eu lembro de pequenas... A gente não tinha contato, não era amigo. Então, até que ele era um cara muito reto, muito objetivo, assim. E ele falava frases lá dentro. E eu lembro como é que ele falava... E ele teve uma base muito forte na mãe dele, né? Então ele falava assim, minha mãe já dizia, quem não economiza um tostão não tem um vintém. Então ele falava aquilo com energia, eu falava, cara, deve ser isso aí mesmo. Aí já peguei aquela experiência dele. Então, cara, hoje tem muita coisa ali que eu relevo que o cara falava que eu acho interessante. E a minha base foi essa, foi aprendendo com um e com o outro, assim, na experiência de vida, assim, tipo, do viver mesmo, né? Sim. E o que acontece? E, paralelo a isso, então, comecei a ganhar um salário, gostar muito daquela profissão de... Aí eu fui pra chapa, me queimei tudo, tal, até eu dominar aquilo. Depois dominei, virei um cara lá na chapa. Aí eu já gostava, jogava hambúrguer de longe e tal. Eu fazia um corre, fazia manobra, alegrava todo mundo. Aí eu era sozinho. Eu nunca percebi que eu era carente, nunca. Eu não sabia que eu era carente. Eu só fui perceber depois quando... Eu casei, daí eu achei uma menina, a gente começou a namorar, e eu fui namorar muito tarde, com 29 anos de idade, aqui em Presidente Getúlio. E só quando eu comecei a namorar e casei que eu descobri que eu era um cara carente. Isso é coisa de Alexandre, né? Porra. Então, assim, cara, quando eu fui namorar, eu lembro que eu sempre tinha dificuldade para dormir. Quando eu ia dormir, eu ficava pensando, pô, cara, o que meu pai tá fazendo? O que a minha mãe tá fazendo? Todo dia. E eu ficava pensando, assim, na minha família, nos meus amigos, até adormecer. Porque eu era carente. Eu sentia aquela necessidade de ter as pessoas perto de mim, mas eu não sabia que eu era carente. E aí, quando eu casei, eu deitava na cama e dormia. Que tinha alguém conversando comigo, falando comigo ali o tempo todo, me satisfazia, pelo menos nesse sentido de ter alguém junto comigo, dividir os sonhos, as lutas, as batalhas e tal. E dormia, porque tinha alguém. Então, eu deitava lá, dormia. Eu falei, pô, não tem insônia. Mas é porque... Enfim... A questão aí vai acontecendo como? Quando eu faço esse trabalho paralelo ali, eu começo a ganhar um pouco mais de dinheiro, porque eu tinha uma profissão boa, que era cozinheiro, ganhava um pouquinho mais. Sim, e mais a tatuagem. E aí teve um período que eu casei, né? Nesse período que eu casei, eu dei um boom, porque aí era mais uma pessoa somando comigo, né? E ali eu consegui, muito guerreira, menina, muito simples, também muito humilde, e a gente começa a juntar os nossos 2 salários de pagamento e eu consegui montar o estúdio. De novo voltei ativo. Então, uma história assim, também bem difícil.
E a gente somou força. Aí esse tu conseguiu abrir, né? Isso eu consegui abrir. Era uma menina também muito humilde e tal. E eu lembro que o primeiro estúdio que eu fiz tudo de porta. Aí eu fui aí numa marcenaria, comprei porta e a maca era de porta. A recepção era de porta, a divisória era de porta, era tudo porta. Chegasse alguém lá e falava, cuida pra não cair, porque é... Mas olhava, era bonito. Aí veio o construtor. Aí vem aquela coisa do cara que quer fazer, ele tem um sonho, ele vai moldar um mundo de acordo com o que ele quer. Ele não vai esperar que um mundo se abra para ele vai abrir o mundo, essa garra. Então, pô, eu não tinha uma maca. Então, pô, eu pego uma porta e eu transformo numa maca. Eu não tinha uma recepção, eu transformo aquilo. E aí vem o construtor, o criador. Então, eu me vejo construtor. Eu vou construir o mundo que eu quero. E lá a gente ficava batalhando, só que essa menina que eu casei tinha 16 anos. E com 16 anos, você é muito jovem. E eu tinha já 30 anos. Então era uma diferença de idade muito grande. Eu era um cara que queria construir, eu já tinha vivido uma boa vida e ela era uma menina que... Estava aprendendo ainda. Estava aprendendo. E aí o sistema de trabalho meu era muito agressivo, era muito bruto. Trabalho em 2 lugares, eu faço isso, faço aquilo, eu vou trabalhar para um propósito. E não tinha felicidades assim, tipo, vamos sair, vamos lá. Não, eu vou trabalhar, fazer a coisa acontecer. Porque eu tinha aquele propósito grande, eu tinha passado tudo aquilo. E se a pessoa não tem, ela não entende, né? Não, daí não faz sentido para a pessoa. Não faz sentido para a pessoa. Não faz, gente, entendeu? Só que também com 16 anos a pessoa queria mais que viver, né? Exatamente. Ela tá na vibe de ir pra festa e tal. Porque então... eu com 16 anos também não tinha. Aí então ela conseguiu acompanhar por um bom tempo. Foi uma menina que eu fui muito grato, sou muito grato. Me ajudou muito. Foi muito importante na minha vida, naquele período. E aquilo me proporcionou uma força, um impulso, né, muito grande. E aí eu, movido por aquilo, fui lá abrir o estúdio. E aí fluiu. Mas o nosso relacionamento não deu certo, acabamos nos separando. Por conta dessas questões aí do trabalho, de, eu quero viver a vida, tu quer chegar num lugar, eu não quero, eu quero ir pra praia, pai e tal. Então, beleza, separamos. E na época, eu, por conta daquela separação, fui embora. Daí eu, vou embora de Getúlio, entendeu? Isso me deu aquela baixa em mim. Eu fui pra cidade de Itaió. E aí, na cidade de Itaió, uma dificuldade, começou tudo zero de novo. Aí fui lá, gastei tudo que eu tinha e tal. 3 meses eu tava falido. 3 meses eu tava falido. Aí eu, vou mostrar que eu vou ser um cara top pra caralho, vou ser o melhor. Fui com tanta gana que fali. 3 meses, tô lá quebrado. E aí, de novo, começa. Então, é uma eterna reconstrução, né? E só que aí, muitas coisas foram acontecendo ali, eu consegui retomar, consegui tomar um oxigênio e começo tudo de novo. Aí chamo o Léo, fico doente de novo por conta que tu tem aquela baixa. Sim. E vem o Léo, que é meu irmão, e ele vem para me cuidar. E quando o Léo vem, eu somo força de novo. E o Léo... aí eu tinha alguém para estar do meu lado aí. Eu morava sozinho, então eu cozinhava, eu passava, eu limpava, eu cuidava do estúdio, eu não tinha secretária, era tudo, eu fazia tudo. Então, ligava lá, oi, aqui é a recepcionista, tá, não sei o que, era eu. Que daí chegava o tatuador, fazia tudo dentro do negócio. Aqui é a Alexandra, né? Bem assim mesmo, entendeu? Eu tinha que fingir tudo, né? Aí, quando o Léo chega, facilita a vida, porque aí a gente divide as tarefas e tal. Outra pessoa... Leve, né? É um cara que foi super importante na minha vida, eu sei nem o meu irmão mais novo, né? Mas um cara que sou muito grato e tal. E eu tinha só uma coisa, eu falava assim, Léo, acredita em mim, vai dar certo. Aí eu falava pra ele, fecha os olhos, imagina um dia tu vai ter uma moto assim, assim. E ele, por ser moleque, tem ingenuidade, ele acreditava, porque se ele tivesse 30, não ia acreditar. Eu falava, fecha os teus olhos, imagina um dia tu vai ter uma motona. Ele tem 23 anos, ele tem uma moto que é do caralho. Sim. Entendeu? Porque ele acreditou em mim, né? Hoje eu tenho muito medo, né? Porque essa moto anda 300 km por hora, na mão do moleque de 23 anos. Mas lá, ele estava junto comigo e ele guerreou muito, peleou, e aí transformei ele em tatuador. Aí... Ele só não gosta muito de ir na academia, né? Não. Ele foi 2 vezes e não foi mais. E abandonou, saiu fora. Ele tem essa característica aí de, às vezes, quando fica... Ele é para serviço leve, né? Pesado, não adianta. Não é. E aí o Léo, assim, foi um cara, assim, que é um monstro, né? A minha família, assim, pra mim é um clã de guerreiros, entendeu? É até difícil eu falar, pra mim eu vejo a gente como um clã mesmo, entendeu? Você valoriza muito essa questão da família. Muito, cara, muito. Sou muito devoto, assim, da minha família. Eu vejo como
literalmente como um clã. Como eu tenho aquele guerreiro, eu tenho aquele, Mas normalmente é mais de famílias tipo, que já vieram de uma... eles fazem uma origem mais simples, assim, né? Que daí, na época, todo mundo tinha que se abraçar e vocês passaram pelos mesmos problemas, vocês sabem o que... Os perrengues que passaram, né? E vocês sempre se uniram ali. Isso fez vocês chegar onde estão hoje, né? Essa parte da união. Eu acho que o dinheiro afasta muitas pessoas. Isso é verdade. Assim, dentro de uma... talvez, é necessário, mas afasta, tá? E talvez a carência... Talvez quando sobra, né? Talvez a carência une, né? Isso. Eu acho que essa foi uma característica. Então, assim, eu sou... E até aquela frase que eles falam, né? De tempos difíceis faz homens fortes, né? Bem verdade. Então, os nossos tempos... Então, é que nem, olha, a gente sente o que o outro sente, né? Se um tá mal, a gente já tá ali, E entendeu? tudo daí, vamos dizer, quem passou fome ou, né, perto disso, são gente pra frente hoje em dia. Porque eles já sabem como é que é fudido, né? Então, assim, ali o Léo foi um desses caras, que é o menor da família, de tamanho e de idade, né? Mas é um guerreiro, um monstro, né, cara? Né? Tem, claro, naturalmente. Assim, eu vou falar, o único que tem uma veia empreendedora sou eu na minha família, né? Eu que lidero, eu que puxo tal, entendeu? Então, ali cada um tem uma característica. São muito executivo e confia muito em mim, né? Eu sempre dei muitos motivos, assim, para que eles confiassem e falassem, Alexandre, o que tu fazer, a gente vai fazer junto contigo. Então, essa é a riqueza que eu tenho, entendeu? Mas, assim, como empreendedor, é eu que vou à frente. Às vezes não é tão interessante, não é que não é bom, mas é muita gente, vamos dizer, trabalhadora, e se não tem um cara para guiar isso ali, vai ser né, um monte de gente trabalhadora, vai trabalhar para os outros. Né? Exatamente. Então, assim, é bom ter alguém, um líder para guiar, né? Aí foi assim, tipo, lá em Taió eu tenho essa parada aí com o Léo e pai e tal. E daí, naquela pegada, a gente sempre tava cozinhando. Então, o Léo é um cara muito guerreiro, muito trabalho. Então, mano, pode fazer o bagulho que eu tô junto contigo. Então, não importa o que tu fazer, eu vou estar junto contigo. Então, pô, vamos trabalhar até... Cara, a gente trabalhava muito. E ele foi achando que ia se divertir, que a gente ia sair... pau, cara. Foi muito trabalho. A gente chegava, tipo, 10, 11 horas da noite em casa e ia cozinhar. Só que depois a gente gostava de feijão, arroz e carne. Então, pô, não bastava fazer aquele miojo, entendeu? Tipo, tinha que fazer. Isso dá um trabalho, tem uma elaboração. Sim. Então a gente ia dormir 1h da madrugada, porque daí eu limpava a minha casa ainda. Então, tipo, saía 10 horas da noite, pô, cansado pra caralho, tinha tatuado, vamos lá, pô, vamos cozinhar um feijão. Aqui demora, pai e tal. Cozinha o feijãozinho, faz a carne. E aí o Léo aprendeu a cozinhar. Daí a gente sempre tava nessa. Pô, um dia vamos abrir um restaurante e tal. E aí um dia eu pego, tá lá no meu Facebook, pra quem quiser ver. A gente vai fazer uma feijoada ali, umas tramas, corta tudo, vamos bater essa foto, vamos botar no Facebook. Léo, hoje tu vai ser minha testemunha. Só que o Léo esquece das coisas. Daí ele só lembra. Eu falei, hoje tu vai ser a testemunha. Hoje é o Sol e você que são a minha testemunha. Hoje eu vou lançar o meu negócio. Isso fazem 5 anos. E eu fui lá e descrevi dessa forma. E falei pro Léo, presta atenção nisso aqui é uma profecia. Aí eu comecei a moldar o mundo que eu vivo. Eu comecei a ver que a minha intenção definia o cara que eu ia ser. E eu começo a ter alguns poderes aqui, mental, que vão dominando o mundo. E cara, eu comecei a sentir que eu fazia a minha vida acontecer. E eu comecei a entender, cara, os homens fazem o caminho deles. Tu não tá aqui no mundo, tudo tá acontecendo. E esse poder, dominar isso na minha mente foi importante. E ali eu começo a ter as coisas que eu queria quando eu acesso esse poder e entendo esse conhecimento, né? E aí eu falo assim, um dia eu vou cozinhar para todas as pessoas que eu amo. E aquilo cabe no meu coração até hoje. Porque eu pensei, eu sou um cara que tem dificuldade de falar eu te amo. Pode ser para minha namorada, pode ser para minha família, dificilmente vai dar um abraço, eu te amo. Mas isso não quer dizer que eu não ame. Talvez eu ame muito mais que eles pensem, né? Sim. Talvez eu ame muito mais. Então, assim, quando eu chego e falo assim, poxa, Andy, aceita um café? Traduz assim, eu te amo, cara. Eu gosto, eu te adoro, cara. Sim. Então, assim, pega isso aqui, cara. Entendeu? Um chocolate aqui, Fred. Significa, cara, eu te adoro, velho. Só que não tá expresso em palavras. Então, se eu sou um cara que tem dificuldade de relatar o meu sentimento para as pessoas, então, se eu vou cozinhar para elas, porra, velho, eu adoro vocês. Eu amo vocês. É essa a equivalência.
Então, um dia eu vou realizar o sonho de cozinhar para todas as pessoas que eu amo. Tá lá no meu Facebook há 5 anos. Esse tempo tá chegando, né? De eu cozinhar para todas as pessoas que eu amo. Tá chegando aí com o mestre churrasqueiro, né? Massa. E aí, cara, nessa pegada, Itaió, cidade maravilhosa, cara. Eu consegui, com o Léo, né, do meu lado, essa parceria, eu consegui fazer uma coisa incrível, cara. Eu virei unanimidade em Itaió. O povo me aceitou com tanta gana, era muita paixão, assim, entende? E, cara, comecei a fazer muito sucesso em Itaió. E eu comecei a desenvolver a minha estratégia de negócio, entender de relacionamento, de pessoas. Lá foi, assim, muito importante, porque eu tava com aquela gana, eu quero vencer, eu quero provar que eu não sou só trabalho, que um dia eu vou me divertir. Então, assim, um dia eu vou ter grana para me divertir, para fazer as coisas que eu quero, para ir pra praia, para ter um carro e tal, e coisa arada. Itaió foi muito importante, uma cidade muito querida. Um beijo para Itaió, até por sinal, né? Que, porra, uma cidade assim que eu tenho maior paixão, eu tenho muitos amigos lá. Até visito pouco por conta do trabalho aqui. Mas, dado o momento, eu quero ir lá e ver esse pessoal. Eu sou muito bem recebido lá. E o meu estúdio lá bomba, né? Vira-se um absurdo. Nossa, assim, era muita gente, era muito assédio. Alexandre, eu tinha 10 convites assim, por semana. Vai no meu sítio, vai no meu bar, vai no meu restaurante. Eu quero você lá e tal. E o Léo aproveitou muito disso. O Léo foi muito feliz lá. Sempre que ele fala pra mim, eu tenho muita saudade de Itaió. E só que aí aconteceu aquela situação. A minha família continuava com aquela situação. Então eu chegava na casa da minha família não estava passando dificuldade. Aí faltava um gás, faltava uma carne. Daí eu ia lá e, pegava a grana. Daí eu comecei a ganhar uma graninha. Com muitos clientes e tal, coisa arada. E aí, com esse advento da rede social, eu comecei a ter uma influência na rede social. As pessoas... Só, desculpa cortar ali, tu falou em Itaió, tu ainda não tinha a barbearia, né? Não. Era só o estúdio de tatuagem. Não, só o estúdio de tatuagem. Tá. Só que quando eu comecei a fazer muito sucesso, cara, e daí na época eu lembro que eu comprei 2 carros. Comprei 2 carros daí. E não foi por acaso, eu comprei um e comprei à vista. E era um período assim, tipo 2012, 2013. Na época a Dilma, né, do governo do PT lá, tava aquela época do panelaço, ela tava caindo, então tava um momento de crise, não sei se vocês lembram. Então a economia tava bem ferrada assim. E o pessoal chegava lá e falava assim: porra, Alexandre, não vendi nenhum carro, a minha loja não tá vendendo. E, cara, eu tava ganhando muito dinheiro, eu me sentia mal de ganhar tanto dinheiro daquele jeito. Claro que esse tanto dinheiro é relativo, né, gente? Não imagino milhões, né? Mas pra mim era absurdo, né? E aí, cara, vou comprar um carro, comprei logo um primeiro ali, era baratinho, comprei um outro, de repente fui lá, comprei logo uma nave lá e paguei à vista. Eu falei, cara, o que tá acontecendo comigo? E aí, cara, tu estranha, porque de repente tu é aquele cara correndo atrás de uma borboleta, tu é aquele cara lá indo no lixo, né? Tu é aquele cara que ninguém quer ser teu amigo, nem uma menina queria ficar comigo, casar. De repente, tu tem um monte de menina, um monte de amigo, tu tem dinheiro, um carrão, e tu tem que, cara, isso... Sim, tu pira, né? Tu pira. E daí eu tinha que entender, assim, eu falava, cara, mas, esse carro é meu. Aí eu olhava para aquele carro e não... Sabe? Realmente é muito difícil isso. Tu tem que alterar aqui a tua mente. E, mano, foi uma luta. Então, nesse período ali, eu lembro que eu falei assim, cara, eu quero estar mais próximo da minha família. E aí, eu tava em Itaió, você tinha que sair ali, são 25, 30 quilômetros até de sair na BR, daí sai até chegar em Ibirama. Eu falei, cara, eu quero estar mais próximo da minha família, entende, Fred? Eu senti que a minha família precisava de mim. Sim. E aí, nesse momento, eu já começo a ter uma condição, porque daí eu já comecei assim, cara, busca um gás, busca assim, pra família, tal, busca uma carne e tal. O que aconteceu? Nesse período ali, eu falei, cara, Léo, eu vou fechar o estúdio aqui e... Não, antes eu quis abrir a barbearia, entendeu, Xande? Eu quis abrir a barbearia porque muita gente começou a olhar e falar assim, tatuagem dá dinheiro. Mas eu vou falar, não existe nenhum negócio que dá dinheiro. Existem pessoas que estão por trás de negócios que fazem dar certo. Não é um negócio. Não é? Sim. Eu vejo muito papo aí, bate-papo, o cara assim, não, tal fulano tá ganhando dinheiro porque faz isso, porque vende carro,
Mas tem cara que vende carro e ganha 5 mil. Tem cara que ganha 500 e tem cara que ganha 5 milhões. Não é um negócio, é quem tá por trás do negócio. Exatamente. Isso mas na época começa a ter um monte de situação que as pessoas começam a olhar e falar, cara, o cara ganha dinheiro porque ele é tatuador. Então o cara entrava dentro do meu estúdio, chegava lá e falava, porra, ele tem um painel, é assim, lá, pá, o cara ficava olhando, de repente abriu um estúdio. E depois de 3, 4 anos que eu estou em Taió, Fred, tinha 12 estúdios de tatuagem. 12. Nossa, vários estúdios de tatu. E eram ali pela Redondeza e tal, coisa errada. E aí, vamos dizer, era 10 vezes mais barato que o meu e o formato era parecido com o meu estúdio. Ou seja, era réplica e tal. E eu vou falar, de fato, eu sou um cara muito copiado em várias coisas e tal. E eu não tenho nenhum problema com isso, das pessoas me copiar. O único problema eu tenho quando elas não têm o devido respeito, assim, tipo de, pô, Alexandre, tem muito cara que chega, pô, tua ideia é muito legal, cara, vou copiar. Eu falo, claro, mano, faz, não tem nenhum problema. Eu tenho uma galera que não dá o crédito pro cara, né? Tipo, simplesmente vai, aí vira um plágio, né? Pô, o cara fez copiou, igual. E daí ainda fala, pô, teve essa ideia de fazer esse estúdio assim, tá ligado? Não tirou essa ideia, nada, da minha cabeça, sempre tem vontade. Então, assim, daí tu sabes que não veio da cabeça dele. Sim. Mas, enfim, né? Isso existe, sempre vai existir. A gente vai aprendendo a lidar com isso. E aí, então, essa questão eu falo pro Léo assim, vamos pra Pouso Redondo, e a gente veio pra Pouso Redondo, eu pensei, cara, lá estrategicamente é uma arterial, você não vai perder os clientes aqui de Taió. E aí eu recebia muitos clientes aqui de Presidente Getúlio, que eu tinha deixado aqui, de Birama e tal, nessa trajetória toda aí. Então, pô, eu vou receber muitos clientes daqui e tal, e vão vir aqui para Pouso Redondo. E não foi muito assim, entendeu? Eu não gostei. Foi um período muito difícil, a gente trabalhou muito, né? Tipo, era um período de vamos dizer, de caída, assim, né, economicamente, e foi um período, assim, eu sentia, assim, uma cidade que passava muita gente e não tinha gente dali. Sim. Entende? Porque Pouso Redondo tem essa característica, ela é muito, como é que eu posso dizer assim, é cidade de passagem, né? Sim. E... Tipo a Piúna, assim, também, né? Tipo a Piúna, vamos dizer assim. São PL dentro... E é interessante porque são cidades que deveriam se desenvolver muito e não se desenvolvem. Não sei por que razão, mas isso é um fenômeno, isso, né? Então é mais fácil você ver em Presidente Getúlio, a cidade se desenvolve pra caramba. E, pô, tá longe da BR, então quer dizer, o cara tem que sair de lá. E Pouso Redondo, não. Eu não consegui contactar o povo daquela cidade, porque era sempre transitório, né? E aí foi um período assim que eu não gostei, que eu tive que olhar e falar assim, não, pô, eu vou ter que ir para frente, entendeu? Eu peguei uma rua que não era tão movimentada comercialmente e isso determinou assim, pô, cara, eu trabalhava muito e ganhava pouco dinheiro, entendeu? Porque eu não trabalhava com rotatividade, tinha que trabalhar com tamanho, daí eu traía um cliente pro meu estúdio, fazia uma tatuagem de R$1.000, R$2.000 e ficava ali focado nela às vezes 2 dias. E com um cliente só. Então eu gostava daquela ideia de muitos clientes, a gente tem um lance divertido e tal. E aí, em determinado dia, eu falo pro Léo assim... Na época, em Pouso Redondo, eu venho a ideia da barbearia e eu abri um espaço de 200 metros quadrados. E esses 200 metros quadrados, eu pensei assim, cara, eu vou colocar uma barbearia para diferenciar o meu negócio, porque tinha muito plágio. E aí eu vou convidando uma pessoa e tal, e outra, e ninguém aceita. E aí, pô, o que eu vou fazer? Eu tenho que diferenciar o meu negócio. Daí, de repente, entra o Tianeira, que é outro cara que é um monstro. O Tianeira entra na jogada e o nome dele é Cristiano, né? É meu irmão também. E aí eu falo pra ele assim, pô, cara, vamos fazer esse negócio assim, assim e tal. E ele ficou meio inseguro. E, de repente, um dia lá, a gente numa reunião, ele aperta a minha mão e fala, tá, tudo bem, eu topo, eu vou fazer o curso, vou virar barbeiro. Eu explico pra ele que barbearia, eu vi alguma coisa assim e tal. E ele, pô, todo inseguro, ele é um cara assim mais pra dentro e tal, não tinha muito relacionamento, não sabia se relacionar com as pessoas. Eu falei, cara, eu te assessoro, eu te ensino, vem pro meu lado. Eu sabia que ele era um cara profissional em tudo que ele fazia e tal. Aceitou o desafio e aí eu falei, cara, então eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar, eu vou vir pra Presidente Getúlio. E eu adoro essa cidade e realmente todo mundo sabe onde pô, cara, a cidade... Eu não sou de Presidente Getúlio, tem gente que acha, pô, Alexandre Getúlio, não sou de Vitor Meirelles. E aí vim aqui, dei um rolê, cara, procurei pela cidade inteira e achei o ponto ali. E aí é uma outra saga e venho.
E aí eu faço uma loucura, cara. Tipo, abro a barbearia dentro do estúdio, cutianeira, barbeiro. E além disso, trago a minha família toda a morar comigo. A minha maneira de eu ajudar eles é trazer eles todos para perto de mim. E eu vou orientando, porque o que faltava para eles, né, vou dizer, eu tinha de sobra. O que eu faltava para mim, eles tinham de sobra. Então foi uma junção. Eu falei, Tianeira, eu preciso que tu seja esse cara, eu preciso que você seja comunicativo, eu preciso que você seja profissional, eu preciso que tu tenha mais postura, tu vai se relacionar com pessoas assim. E fui assessorando eles. E ali eu fui encaminhando todos. Aí viemos para Presidente Getúlio e aí nasceu a Barbearia Alexandre Areta dentro. E aí eu apostando a ficha no Tianeira, que não era costureiro, tipo 17 anos, e eu tinha que transformar aquele cara simples, comum, num baita num profissional. E eu não me arrependo, porque hoje o Tianeira, não sou eu que vou falar, tá? O Tianeira é considerado um dos melhores barbeiros do Alto Vale. E ele não é, porque o cliente não tem base, vamos dizer, para falar, porque o cliente, ele é leigo, né? Ele quer o cabelo bonito. Como cliente, ele tem, é bonito, mas tecnicamente, você, cara, aquilo é um corte bom, aquilo não é um corte... Então, entre os barbeiros do Alto Vale, o Tianeira é considerado uma referência. Hoje ele é educador de barbeiros, né? Eu ia dizer, muitos passaram pelos ensinamentos dele, né? Hoje e abriram os seus... bem isso aí. Ele é formador, educador de barbeiros, e se transformou um profissional assim, e é um moleque muito guerreiro, cara, muito trabalhador. Quanto tempo vocês têm aqui? São entre 4 e 5 anos, eu não sei precisar pra ti, né? São 4 e 5 anos que eu só trabalho, cara, pra falar a verdade, a ponto de perder a noção de tempo. Porque uma coisa que eu percebi, assim, depois de, sei lá, não sei quanto tempo, mas faz uns 2 anos, 3 anos, começou a aparecer bastante barbeiro aqui, né? É porque influencia, né? Vamos dizer assim, tipo, essa influência. Só que é como eu digo, né? Não é um negócio, é quem tá por trás do negócio, né? Mas eu acho que meio que segue tudo, né? Que nem tu falou segue. Abriu um monte de estúdio, agora veio pra cá um monte de... Vai abrindo um monte de né? Então, assim, até vai se copiando o modelo de negócio, mas depois vai se entendendo, não é um negócio, é o cara que tá... É o cara que tá por trás, né? E aí, nessa pegada, surge a Barbearia Alexandre Areta e aí, de repente, pouco tempo depois eu sinto necessidade de aumentar, contrato mais um barbeiro e abro uma barbearia do lado. E aí, automático, tu trabalha. Para mim, o sucesso não tem muito segredo também, né, Fred? Para mim, assim, é trabalhar muito sério, entendeu? Tipo, ser competente pra caralho e ter foco. São essas 3 bases. Para mim é muito simples, não tem atalho. Que, tipo, se você pegar os estelionatários, eles fazem sucesso porque as pessoas acreditam que o sucesso cai do céu. Então, assim, aí o estelionatário, ele acha assim que é instantâneo. Então, toda vez que tu vê o Silvio Santos fala isso, né? Quando você vê uma coisa muito fácil, desconfie, entendeu? Porque não é assim. A gente sabe, cara, é resultado de muito trabalho. Eu trabalho, hoje a galera vê e fala assim, pô, o Alexandre faz sucesso, são 25 anos, ou uma vida inteira, cara, na crise. Uma vida inteira na crise. E só olha o momento, né, da pessoa, né? Exatamente. O momento que o cara passou, né? Então, assim, eu tô trabalhando agora em Getúlio, eu tô trabalhando 5 anos, né? Muito, muito mesmo, assim. Aí, nesse momento aí que a barbearia flui, daí eu alugo um outro espaço, daí foi entrando pessoas na equipe, hoje a gente está com quase 10 pessoas. Né? Hoje, para falar a verdade, eu criei um grupo, e é a minha intenção criar um grupo de empresas, né? Eu já tenho 2 projetadas, né? Para o futuro, né? Eu nem estou concluindo agora a 3ª, mas eu já tenho aqui dentro da minha cabeça projetado para o futuro mais 2 empresas, aí de uma ordem maior e com uma expressão, né, tipo âmbito nacional, né, que é um sonho, né? É difícil você projetar alguma coisa nível Brasil, que é enorme, mas é a ideia, é impactar mesmo o nível nacional. E para isso, claro que eu preciso de uma escada. Então, a barbearia daí foi um sucesso, entendeu, Fred? E porra, cara, conseguiu evoluir muito. E aí, de novo, eu precisei de um outro espaço de maior, onde vai acontecendo as coisas na sequência, né? E eu passo por um galpão, que é onde é a sede do Alexandre Areta, da barbearia. E aí, quando eu olho para lá, eu tive aquela visão assim, eu falei, cara, esse lugar aqui é perfeito, cara, é um galpão, pai, foi uma sacada do caralho.
Tinha estacionamento, era no centro da cidade e tal. E até a gente tinha conversado antes, era um lugar que eu nem sabia que existia, porque era na frente, tinha muita, sei lá, tinha mato, muito entulho, tinha lixo, tinha... Eu não sabia que tinha esse galpão ali. Aí vem o espírito do construtor, daquela coisa importante do cara imaginar e tal. E quando eu olhei aquilo, eu comecei a imaginar, eu falei, cara, eu quero fazer assim, quero botar a placa assim, vai ter uma tenda, vai ter um muro, vai ter pá. Então, assim, aquilo tudo rola na minha cabeça aqui, eu falo, porra, mano, é assim que vai ser. E aí, de novo, eu começo a trabalhar pra caralho. Aí, ali, eu fiz a barbearia nova, coloquei 4 cadeiras, né? A gente tá com 3 barbeiros, agora tá indo pro 4º, né? Porque isso é tudo transitório, né? São etapas e tal. E aí, fica uma parte do galpão aberta. Nessa parte do galpão aberta, aí o cara disse pra mim, se tu quiser contratar os 2 aluguéis ali, eu falei, pô, velho, o aluguel aqui, teoricamente, era muito mais caro que o outro lado, né? Então, assim, teria um espaço, uma necessidade de investimento muito grande. Mas eu teria 2 espaços, então futuramente eu poderia fazer alguma coisa. E aí quando rola, começa a vir aquela questão da cozinha lá que eu falei, né, Fred? Sim. Daí eu falei, porra, cara, é a cozinha, mano, eu vou fazer esse negócio aqui. E aí aquilo fica latente lá no meu peito, eu começo a todo dia sonhar com aquilo, e a barbearia fluiu. Eu consegui arredondar o estúdio, flui, ter uma equipe trabalhando lá. E eu já sou 3 anos aposentado da tatuagem, né? Eu não tatuo, mas eu só me dediquei a empreender. Daí eu rodo... Mas hoje ali no estúdio da tatuagem, é o Léo que tá aí? É, o Léo. Tipo assim, eu tenho tatuadores que a gente chama de guest, né? Eles passam uma temporada. É tipo como um freelance, assim. Sim. Ele vem, então quando a gente tá com muito trabalho, chama um tatuador e daí quando dá uma baixa... Eles se desligam. Mas o Léo tá sempre na área, né? O Léo é o tatuador, vamos dizer, oficial, né? Até Pô, hoje eu quero fazer uma tatuagem. Podemos marcar pra, sei lá, semana que vem. O Léo tá na área ali. O Léo é o tatuador-chefe, vamos dizer. Eu sei que o teu amigo em comum, o Ceola, o Gustavo, né? Sim. Ele sempre fala, tava ali no Léo, tava ali e tal. O Léo é uma figura, né, cara? Daí a barbearia, daí eu tenho uma equipe no estúdio, né? Daí esses profissionais que são guest, né? Eu posso chamar qualquer... Eu mesmo fui convidado para tatuar na Alemanha, em Brasília, em Florianópolis, mas eu nunca fui porque eu sempre tive esse empreendimento com a minha família, né? Sim. Depois que eu me desenvolvi. E a tatuagem é muito fama, né? Você vai tatuar 25 anos de história, vai te dando. Vou dizer, se você vai fazer se eu voltasse a tatuar hoje, seria pelo menos uma vez mais cara que o Léo. Porque o que determina é a tua fama, né? É o teu quanto as pessoas te procuram. Então, esse é um lance do mercado, né? Quanto mais raro, mais caro, né? Então, isso hoje, essa raridade, quem tem é o Léo, né? Porque daí ele já logo é um tatuador bem mais conhecido que eu, porque eu paro e ele leva o legado, né? Daí a parte da barbearia ali, hoje a gente tem 3 barbeiros e deu muito certo. Eu fico com o galpão lá, daí onde surge a ideia do mestre churrasqueiro, que foi muito louco, uma ideia assim que foi surgindo na minha cabeça, eu fui trabalhando e fui investindo, estamos lá para 5 meses de trabalho. Então, a minha família, ela funciona muito assim, tipo, eu trabalho por setor, eu tenho um homem de confiança em cada área ali. Então, o Léo, né, a Alessandra, eu trouxe ela, minha secretária, eles comandam o estúdio. Então, lá dentro eu não me preocupo. Daí hoje eu trabalho com um supervisor, que supervisiona o trabalho de todos. A barbearia, daí eu tenho o Tianeira, que é o cara da confiança, e consequentemente os outros também, não que não sejam todos de confiança. Tem uma equipe lá, são 4 pessoas. E aí, quando eu vou montar um mestre churrasqueiro, eu pensei, aqui eu vou ter que ter uma equipe maior, então eu já tenho um pequeno exército ali. Eu preciso de um supervisor para me ajudar. São 3 negócios, então já começa a ficar complicado, né? E aí eu trago o João para minha equipe, um cara guerreiro e tal. Ali é um clã, que nem eu falo. Aí vem o João e vamos dar-lhe pauleira nesse aqui. Aí o mestre churrasqueiro, a ideia é trabalhar para 26 municípios, né? A ideia... Por que 26 municípios? Eu tive lá na Polo recente, né? Lá em Rio do Sul, é Capitão Polo. É bem bacana, assim, o espaço deles. O propósito deles é muito diferente, né? Eles têm um diferencial, né? Tem as duas, né? Tem a Polo e Capitão Polo, né? A Capitão Polo, mas eu fui nessa temática. Então, aí eu tava falando com alguém lá, né? Que tem um cargo lá dentro. E ele falou assim, a gente trabalha para 26 municípios, não depende necessariamente de Rio do Sul.
Então, não é necessariamente o povo de Rio do Sul que vem aqui. São 26 municípios. Eu já entendi. Eu falei, porra, cara, o que acontece? Eles têm um diferencial e isso acaba atraindo. Sim. Qual é a proposta, entendeu, Fred? O mestre churrasqueiro também. Não é um local que você vai... vou encontrar ali ou lá e tal. Então, você tem os restaurantes, os bares, assim, que eles são praticamente um igual ao outro. Tem um diferencial? Tem, né? Mas, em tese, vai ser sempre mais ou menos parecido. E o mestre churrasqueiro começa pelo formato. Como é um galpão, eu busquei muito aquela questão do shopping, que o shopping, na realidade, ele tem a cozinha bem elaborada e a praça de alimentação. Praça de alimentação é só um espaço e mesas. E as cozinhas são top pra caralho. Tem fachada, é colorido, tem TV, tem textura e tal. Aí eu falei, porra, vai ser nessa trama aqui. Vai ser desse jeito. E aí fui elaborando, criei uma marca, né? Uma caveira bem top. Fiz uma pesquisa de mercado, os meus clientes e tal. E o desafio agora é levar isso aí para o público, para esses 26 municípios. Mas eu estou bem assessorado, uma equipe bem forte. Estamos trabalhando bem forte. Agora, eu não oficializei, vou oficializar aqui, até vou fazer um convite aí, se vocês me permitirem. Claro. A inauguração vai acontecer dia 21 de agosto. A gente está acertando alguns detalhes, isso vai ser oficializado, vai para a rede social. Hoje a gente produziu lá um comercial que a gente vai lançar logo nas redes. E o mestre churrasqueiro, acredito que vai ser assim, uma sensação bem grande, porque ele vem mesmo, ele tem uma característica muito diferente mesmo. Eu sempre vou dizer assim, atendimento é obrigação. Então não é diferencial, né? Comida boa é obrigação, também não é diferencial, né? Diferencial é tu colocar uma postura, né, agressiva e tal, e ali o slogan é um sabor bruto, e a base do prato ali do mestre churrasqueiro é o churrasco esse de festa. E eu tenho como inspiração o Mirador, que é o local onde eu moro, a Aline, né? A Aline é minha namorada. E por conta de conviver com ela e com as pessoas lá, todo mundo faz churrasco, cara. Vira e mexe um churrasco, você tá em casa. Sim. E um tempero característico é cebola, alho, um pouquinho de alho, né? Enfim, umas coisas, limão de capoeira, tem um sabor bem intenso. Por isso um sabor bruto, que é realmente um sabor. Então você faz churrasco aqui, nossa, o cheiro invade. É o filé. Meu Deus. Nem fala. Então, assim, cara, eu viajo bastante, né? Eu e a Aline, a gente acaba viajando bastante por conta da minha lida. Ela também tem uma vida puxada. Então, a gente viaja bastante. Já foi pro Rio de Janeiro, já foi pro Rio Grande do Sul, Santa Catarina, para tudo quanto é lugar. E acaba comendo em vários restaurantes. E o que eu vejo um cardápio muito parecido. Entendeu? É muito, muito similar, né? Você tá lá no Rio de Janeiro, você tá lá no Paraná, você tá em São Paulo, você tá em qualquer lugar, cara, o cardápio é sempre igual. Até o tanto de porção, o que vem, o tempero, você come... existe um pequeno diferencial aqui, lá e outro e tal. E claro que é um desafio, né, cara, que você manter um padrão assim, dizer, pô, isso aqui é 100% e sempre vai ter esse sabor aqui. E aí sempre me vinha essa questão na cabeça assim, porra, eu sou um cara mais bruto, é da minha essência, até pela minha vida sofrida. Eu falei, não posso servir uma comida lá, vou dizer, pouco sem sal, tem que ser um sabor bruto, tem que ser uma coisa, ter uma energia em cima daquilo. E aí onde vem o mestre churrasqueiro, um sabor bruto. Daí, porra, tô lá no Mirador, cara, conheço toda a galera lá, um abraço até inclusive pra galera do Mirador, Marcondes, Doninho, Marcionei, enfim, Dona Emília, essa galera toda aí. E tô envolvido com todos eles. O Oda, que é o cara lá que tempera, né, o churrasco, o Belo, enfim. E aí vou lá na casa de um ou de outro, sempre tá rolando aquele churrasco lá, cara, que é muito bom. É uma coisa assim, desumana de bom. O tempero é fora do normal. E aí me vem, eu falei, cara, eu vou vender churrasco. E aí a ideia vai surgindo. Eu não posso falar tudo aqui, vai ficar um pouco para surpreender as pessoas. Claro. Não, mas assim... Mas assim, vai ser assim, tipo, almoço, janta, como é que é? Então, eu estou elaborando ainda, né, porque eu tenho 3 possibilidades, né? Então, eu tenho alguns desafios, por exemplo, como fazer essa carne chegar quente na casa do cliente. Isso é um desafio que eu não pensei. O empreendedor tem que se planejar. Mas ali, como eu fui, assim, com muita vontade, faltou um pouco de planejamento. Então, hoje o desafio, assim, como é que eu vou mandar uma carne para cá que ela vai chegar quente? O churrasco é uma coisa que esfria em 2 minutos, 3 minutos que ele saiu da grelha.
Então eu vou ter que encontrar uma maneira. Daí, num primeiro momento ali, eu tô construindo um negócio, eu posso fazer o drive-thru, que é as pessoas vêm buscar, porque, tipo, terceiriza essa responsabilidade. Então, se o cara chega e tá frio, ele não tem como culpar a equipe, dizer, mas me entregaram, fui eu que peguei, demorei, cheguei em casa. Pô, moro no centro, meu negócio é no centro, então, porra, tá bem localizado, as pessoas aqui, só essa região aqui, se ela pegar carne ali, claro que não vai ser só a carne, né? Aí eu fiz uma miscigenação, porque também não vou fazer um plágio lá, porque isso é uma inspiração, né? Aí vem a festa de São Roque, que é tradicionalíssima aqui na cidade. E na festa de São Roque eu queria saber qual é o segredo dos caras fazer tanto sucesso. Aí fui descobrindo as pessoas por trás, e aí foram... A gente, nesses churrascos, nessa conversa então descobre que uma das essências é o churrasco. Então, o cara sai daqui do centro e vai lá comer um churrasco. E não sei se vocês tiveram a oportunidade. Já foi lá, Xande? Não, lá não, mas eu já fui lá. Mas na festa de São Roque lá. Já fui uma vez. Não, uma vez não, duas já. É incrível, vai até acontecer agora. E aí eu pensei, porra, mano, eu vou vender isso aí. E aí vai ser só o churrasco ou vai ser, tipo... Então, aí é que tá. Ali, daí é que tá. Aí eu pensei assim, mas não posso fazer um plágio, não posso pegar. Quem vende o churrasco? No Mirador é o Mirador. Então, se eu pegar e vender aquilo, eu nem tenho direito. Então, a base não é o churrasco em si, é o tempero. Aquele tempero característico. O que vai acontecer, Fred? Eu vou elaborar uma série de pratos com aquele tempero, que vai desde o churrasco até vários cortes, até o carne de porco, até o frango. E toda a carne que é possível temperar vai sair naquele padrão de tempero. E o frango também fica bom naquele tempero. Muito. Né? E eu vou dizer uma coisa, aí tô com um amigo meu, até quero mandar um salve pro Dagno. Aí, salve aí pro Dagno aí. Um grande abraço. Dagno ele é um empresário bem sucedido aqui. Ele é de São Paulo, mas agora mora aqui na região de Tupuranga. E até fez um grande favor. Eles são do tipo de pessoa que veste a camisa. Eu trouxe lá de São Paulo, né, trouxe lá 2.400 caixas, eu não tinha noção. São 2 cúbicos de papel. E eu achei assim, se vai dar uma pilha assim, né? Ele trouxe uma caminhonete cheia, Alexandre. Pô, 12 horas, chegou aqui de madrugada, entregou aqui, enfim, uma loucura. Salve, Dagno. Né? E aí, nessa minha pesquisa ali, eu fui vendo, eu falei, cara, eu quero alguma coisa característica, eu quero bruto e tal. E eu fui pro churrasco americano. Eles têm muita tradição no churrasco lá, o texano e tal. E eu começo a ver que lá eles têm a salada de batata, que é a maionese. Aí eu incluí aquilo no prato, que já é típico daqui. Aí alguma coisa de salada, que é o alface, que ela é mais decorativa do que salada, né? Que fica bonito. E aí eu incluí a linguiça artesanal, né? Que a gente está estudando ainda qual linguiça. Tem linguiças próprias para isso, entendeu, Fred? Que é um sabor extremamente bom. E a calabresa, a batata frita, e elaborou o prato do mestre. Essa vai ser a base. Então, a gente conseguiu chegar num sabor, assim, realmente bruto, no sentido de que faz a diferença. É uma coisa que você come e você sabe que você está comendo ali de um sabor, assim, bem forte. Então, que nem eu falei, tipo, dia 21 vai rolar agora a inauguração, aí um pouco eu vou ter que manter em sigilo aí para com certeza, né? Criar uma expectativa, né? Então, eu acredito aí que... 21 desse mês agosto. Não, de agosto. De agosto é porque eu tenho um tempo de preparação para inauguração, que nem eu estou partindo muito do zero, né? Sim. Então, a gente tem que formatar uma equipe, fazer todos os preparativos. Eu tenho bastante pessoa para agradecer. Se eu começar a agradecer agora, é uma loucura. Vai esquecer, né? Alguém, né? Esquece e tal, né? Mas, enfim, assim... A parte da vigilância sanitária me assessorou em tudo, né? Eu fui atrás, normalmente os caras fogem, né? Eu já fui atrás da vigilância e os caras são muito competentes aqui em Presidente Getúlio. Tem que se adequar, né? Exatamente, eu fiz muito ao contrário. Fiz uma reunião e falei, gente, esse é o meu propósito e eu quero fazer tudo certo. Então eles começaram, os primeiros a colocar o pé dentro do meu negócio foi a vigilância sanitária me dizendo... eu indo atrás, né, e perguntando o que eu preciso, precisa disso, daquilo, e vão me assessorando, Alexandre, vai e faz, e vai dar certo, e o que tu precisar a gente está disponível. E ali, consegui colocar uma cozinha num padrão alto, de qualidade, de higiene, 100%, obedece todos os padrões da vigilância.
porque eu sei que é um mercado bem competitivo e tudo que tem em Getúlio é muito bom, né? Os caras têm muita experiência, né? E trabalham há muitos anos, então, assim, embora eu vejo meu negócio muito único, né? Então, eu nem vejo os outros como... A minha proposta é totalmente diferente, entendeu? Você vai ter os bares aqui e vai ter o Alexandre Areta, mas é uma outra história, um outro público, um outro conceito, então... Mas esses caras são competentes, então se eu vou trabalhar nesse mesmo ramo, eu tenho que ter no mínimo uma competência. Então eu acredito que assim, a história da minha vida é isso. Claro que tem muito mais no meio disso aí. Agradecer a oportunidade aí. Fica com vocês também, né, vamos dar uma passada aí nas perguntas que o pessoal... Perguntas e comentários que o pessoal deixou aqui, né? Vamos dar primeiro uma olhada na tua rede social, que tu também postou lá que estaria presente aqui hoje na gravação, né? Então o pessoal aí deixou alguns comentários, né? O Luciano Gripe, ele perguntou assim, ó, vamos dar uma resumida na pergunta dele, né? Okay. Ele botou: boa tarde, meu amigo, vou te fazer uma pergunta. Qual a tua visão como empresário sobre a segurança pública em nosso município? Tu acha que é questão de planejamento nessa questão ali? Quer dar uma... na realidade, assim, é bem complicado responder uma pergunta dessa. Um abraço, Gripe, pro parceirão. Eu acredito, assim, que primeiramente um aumento do efetivo, né? Porque eu acho que sempre, se você tem um aumento de criminalidade, eu acredito que seja... Isso, até um aumento da população mesmo. Né? Então eu acredito que o aumento de efetivo... Eu acho também uma cidade, quando ela cresce, tem que ter um planejamento bem sério também das administrações, para poder crescer organizado, né? Toda cidade que cresceu organizada, ela progrediu e é bem próspera. Tem uma série de exemplos, né? Você vai ver cidades como Blumenau. Sim. É claro, tem um índice de violência ali, mas é normal, né? Você vai ter 500 mil pessoas. Infelizmente tem. Todo mundo em paz. Isso não existe. Isso é uma utopia, né? Não pode, o que não pode sair do controle. Sair do controle. Então, assim, para mim, planejamento é o segredo de tudo. Entendo tanto de empreender quanto de gerir uma cidade. Sim. Então, para mim, eu acredito, Luciano Gruipa, que a gente precisa de planejamento, principalmente para os próximos anos aí. Né? Pamplona está investindo, isso vai trazer bastante população para a cidade. Aquecimento da economia, crescimento para a cidade, e com isso traz bastante população de fora, nós não temos, né? Esse pessoal todo para trabalhar, então para mim o segredo é planejamento, e bem planejado. Tá? É isso aí, respondi da pergunta do nosso amigo Gripa, obrigado por estar participando aí com a gente. Então o pessoal da tua equipe aí da página do Estúdio Alexandre Areta comentou aí, top demais. Deixa eu mandar um abraço aqui para minha equipe, quero mandar um beijo aí para todo mundo, para minha família especialmente. E para minha equipe, eu sou um apaixonado pela minha equipe, né? Lá a gente tem uma família mesmo, Zé Pequeno, Dadinho, Paola, parece tudo nome de personagem, né? E Tianeira, Léo, enfim, toda a galera aí que trabalha com a gente aí, João, que é meu supervisor, e Sandro, que sempre tá me assessorando. Esse cara é um monstro, cara, tá um monstro. Sócrates, são os caras aí que... Cláudio, enfim, essa galera aí sempre tá me ajudando. Um grande abraço, Paline, um grande beijo. É isso aí, valeu pela participação aí do pessoal aí. Até a Alessandra Souza, ela comentou sucesso. Valeu, minha secretária aí. Grande beijo, Lelê. Obrigado também pela participação. A Cíntia Cristiana Mariano, ela mandou assim: sucesso a você e todos que estão... que juntos estão. Família merecedora de tudo. Cíntia é minha cliente lá das antigas também, de vários períodos. Grande beijo, Cíntia. A Leonida Largura botou sucesso, você merece. Minha vizinha, grande beijo, dona Leonida. O Moisés aqui, ele perguntou aonde é o podcast. Então vamos responder junto ali. Podcast hoje é gravado, então no dia 26, né? 26. Ela tinha 26? Falado, O Alexandre me falou 26. a tua mulher falou 26 anos. Não, mas no dia 26, É sempre na terça-feira, né? Às 19h30. Então vai ter saído já esse vídeo aí. O Moisés, obrigado por participar. Estamos lá no Mente Sortuda no YouTube. E nas redes sociais é tudo Mente Sortuda. Nosso canal lá, se inscreva lá para não perder nenhum conteúdo. O Daniel Samuel mandou: top demais, Alexandre Areta, parabéns, um abração. Valeu, Daniel.
O Tianeira colocou aí, essa história vai ser emocionante. E foi. Parabéns, Areta. Conte sua história. O mundo precisa conhecer. Tamo junto, irmão. Ai, meu irmão e meu barbeiro. Cara, é um gigante. O Léo Melocro botou ali, aí é de respeito. Léo. Ele sabe que a história é bruta. A Paola Souza colocou, vai ser top demais. Ali é o Paula. Obrigado por todos que eu tô citando aqui, né? E por participar. É sempre muito bom essa interação com o público, né? Isso não pode faltar. E a Paola, você foi da Paola, o Valei, né? Paola Souza mandou, vai ser top demais. A Célia Semiano Saquete botou um top. Valeu, Célia. É que eu tenho muitos clientes que são de fora, de várias regiões, né? Não, A Célia provavelmente é de... É Célia? Célia. É de Salete ou do Rio do Campo. Agora eu não tô recordando. Na hora que sair o vídeo, vamos botar ali respondendo o teu post o link pro pessoal que comentou aí, já vai receber a notificação e vai acessar lá. E a Patrícia Bogo também desejou sucesso. Patrícia, grande beijo, Patrícia. Legal. Vamos à nossa caixinha de perguntas no Instagram. Vamos lá. O @Alcionir_Arc mandou assim, só parabenizar o Alexandre, que se manteve uma pessoa humilde mesmo em ascensão. O Alcionir estudava comigo. Ele estava comigo recentemente. Ele não praticava bullying contigo, né? Não, pior é que não. Mas o Alcionir, a gente conversou. Uma coisa do universo está acontecendo. Estou encontrando todas as pessoas que eu estudava agora. E o Alcionir pode falar que foi difícil, né, Alcionir? Grande beijo, cara. Um grande beijo. Parceirão. Obrigado aí, Alcionir, pela participação. Desculpa a brincadeira, né? O @Daniel Sena e o Cuca, né, conhecido aí, ele perguntou, o que te move? Alexandre, é difícil de responder essa pergunta. Cada um tem uma versão, né, Alexandre? Sim. Mas, assim, pra mim, no meu caso, cara, eu acredito que foi a dificuldade que eu tive na vida, aquela questão que eu acho que se você assistir a entrevista, tu vai captar, mas, Dani, eu acho que é essa vontade de construir e realmente, eu sou um cara que eu não tenho como finalidade o dinheiro. É óbvio que me interessa, sim. É necessário para a vida, mas o que realmente me move, assim, é simplesmente o construir, o ter a satisfação de fazer. E eu sempre digo para minha equipe lá, eu gosto do sucesso, porque o sucesso, ele compreende mais do que o dinheiro. Porque tem realmente gente que tem como objetivo o dinheiro, né? Eu vejo uma série de negócios aí hoje digital, onde o cara ganha dinheiro. Pô, mas por que eu vou fazer aquilo? Só dinheiro? Né? Eu gosto da questão do empreender, de tu construir, de atrair pessoas, de transformar vidas. Por exemplo, Tianeira, um cara que eu trouxe lá pra dentro, se tornou o melhor barbeiro da região, é educador de barbeiro. Eu olho, porra, cara, isso realmente me move. De olhar o Léo, era um moleque de bosta lá, tava lá correndo na rua lá, hoje é um tatuador. Olha, as meninas são secretárias. Então tu vai pintando um mundo assim maravilhoso. Isso para mim é empreender, é construir, transformar pessoas. Então acho que o que me move é essa coisa de construir, de fazer um mundo de acordo com o que eu quero, o que eu gosto, o que eu penso. É um ideal, tá? Top, com certeza. Um abraço, Dani. Valeu, obrigado pela... eu quero um abraço aí pro grupo Os Guerreiros da Terça aí. Tamo junto, galera. Eu acho que estão todo mundo assistindo aí. E vamos lá. Obrigado aí pela participação, né? O @Thiago Travalha, ele botou, o que te motivou a mudar de ramo agora para a alimentação? Também acho que na entrevista você vai ver, na realidade eu não mudei, né? Eu só... Já era uma paixão antiga? Já era uma paixão, porque eu trabalhava, né, como eu falei, ali na cozinha, já foi aquela coisa assim que eu amei. Entre todos os trabalhos que eu tive paralelo, que eu trabalhei também muito trabalho forçado, assim, de braçal, foi a maioria, e cozinhar pra mim, eu nunca achei um trabalho. Eu sempre achei uma arte, assim, embora não vou ser eu mestre churrasqueiro, isso é mentira, tá, galera? Mestre churrasqueiro vai ser um cara especialista que eu vou contratar e que entende tudo de carne. Se for eu pra lá, não vai dar tão certo assim. Sim. Mas aí eu não mudei de ramo, né? Na realidade, agregou mais um, né? Eu só agreguei, né, Thiago? Um abraço. Thiago, né? Thiago Travalha. Teve a oportunidade, né, de agora conseguir tocar esse teu, essa tua vontade, né? Exatamente. Isso é mesmo.
Obrigado aí, Thiago, pela participação. O @ivan.pinheiro.5059 mandou assim: Alexandre é um grande amigo meu. A inspiração para ser esse homem empreendedor vem de quem? Eu acho que eu tenho, assim, o pessoal que eu gosto bastante. Eu vou falar uma coisa bem real aqui para vocês. Eu hoje, a minha inspiração, não sei se é a pergunta do Ivan, né? Eu me inspiro muito em Jesus Cristo. Eu não sou religioso de ir na igreja ou de ter uma bandeira, mas eu sou muito cristão. Cristão de verdade, assim, aquela base de Cristo. Então eu acho assim que o meu mentor hoje, o que guia os meus passos, quando tudo fica muito difícil, quando eu preciso tomar uma decisão, é Jesus Cristo. Essa é a minha base. Então, assim, e no mundo do empreendedorismo, cara, eu acho que tem uma série de pessoas aí que eu acho fantástica, né? O Flávio Augusto, eu gosto bastante, é um cara que eu sigo, do Geração de Valor. Sim. Gosto do Luciano Hang, assim, um cara malucão, doidaço, gosto de gente pra caralho. Que faz acontecer, né? Os caras fazem. Aqui no Brasil a gente tem uma série, né? Tem de fora também, assim. Tem uns empresários, assim, que não são tão conhecidos aqui no público, assim, mas que eu admiro. Gosto muito do Silvio Santos, que é um grande empresário, uma figura também. E... no mundo aí você vai ter uma série de outros caras aí que são importantíssimos, né? E leio bastante os caras aí, busco bastante. Eu acho que quem me inspirou, eu acho que não teve uma inspiração em alguém. Foi a minha... seguiu o teu caminho e a foi a minha dificuldade. Hoje, claro, aí eu vou achando os caras que eu gosto, assim, né? Eu creio que seja isso. Um abraço, Ivan. Valeu, obrigado por estar participando aí com a gente. O @ENG_Yomes mandou assim: qual o motivo da escolha por esse nome artístico? Na realidade, não foi uma escolha. Foi na época do Orkut, falecido Orkut, 10 anos atrás, 15 anos atrás. Ressuscitaram ele, né? Não foi, né? Não teve alguma coisa aí, não. Na realidade, nessa onda de Orkut aí, quando eu morava em Balneário Camboriú, veio uma vizinha, ela era do Paraná, e o nome dela chamava Areta. Uhum. E aí, quando ela falou assim, muito prazer, Areta, eu falei, cara, Areta, nunca vi esse nome. E, cara, aquilo ficou na minha cabeça, isso é uma coisa muito... Eu não acredito em destino, tá? Essa é a minha visão, né? Eu não acredito. Mas tem algumas vezes, assim, que tu até coloca assim, pô... E aí, quando ela falou Areta, eu fiquei encarnado com aquele nome, porque eu nunca tinha visto. E, na época, todo mundo fazendo o Orkut, eu fui pra Lan House, né? Antigamente, as famosas Lan House tinha em tudo quanto era lugar. Balneário era cheio. Eu não tinha grana para comprar um computador. Cheguei lá e fui fazer o login. Lembra? Tinha fazer, acho que toda a rede tinha que fazer o login. E quando eu coloquei o meu nome de verdade, que é Alexandre de Souza, não entrava lá, porque já tinha muito Alexandre de Souza, é muito popular esse nome, né, Alexandre? E aí, cara, de repente me veio o nome Areta. E eu fui lá e coloquei assim, Alexandre Areta de Souza, em espanhol ainda, tipo uma coisa assim. Naquele dia, eu matei o Alexandre de Souza e fiz o Alexandre Areta, sem querer. Como eu era tatuador, a galera me chamava assim, ô Areta. E eu não ia explicar essa história toda vez para alguém que chamasse Areta. Olha, é porque eu fui fazer o Orkut. Naquele dia, aí sim, eu me tornei Alexandre Areta. E hoje nem eu sei mais que eu sou Alexandre de Souza. Todos os meus negócios eu pretendo colocar esse nome e criar um grupo. Grupo Alexandre Areta, né? Porque eu sinto que tem força esse nome. Sim, e a Areta não sabe disso. Porque daí logo ela foi embora, foi para Paraná, e eu vim embora, e nunca mais nem se vimos, e ela nem sabe. E ela ganhou essa homenagem, o nome dela é mais famoso que ela pensa. Ela vem e vai pegar os direitos dela, né? Mas eu quero incluir no meu nome agora, a gente está em processo de documentação para incluir Alexandre Areta de Souza. Quero incluir. Que massa. Então é isso aí. Obrigado aí pela participação, respondido aí essa pergunta aí. O @Jason Felipe mandou assim: e quando a gente acha que uma tatu já não combina mais com a gente, o que dá para fazer? Dá para tirar, hoje tem o laser, né? Tem o laser e normalmente cobertura, né? Eu fazia muita cobertura de tatuagem. Até a tatuagem que eu fiz, que tudo evolui muito, né? Você pode pegar o podcast aqui, ver o primeiro.
Sim. De hoje tudo Bastante. tem. O mundo é evolução, Bastante. né? Então, bom, vocês sabem, né? Vocês vivem aqui ouvindo essas histórias aí de pessoas aí bem importantes aqui da cidade. Então, você pega um trabalho meu de 10 anos atrás, o de hoje, nossa, evolução, tanto de material, técnica e conhecimento, é um absurdo. Então, dá para cobrir. É uma boa opção. Só que tem que achar um tatuador bom e que saiba o que tá fazendo, né? Com certeza. A próxima também é dele. Ele perguntou: lugares que mais dói pra tatuar? Ah, cara, porra, quem é que perguntou ali? O Jason Felipe, nosso amigo de Birama ali, o velho da rádio lá. Ah, o Jesus, eu acho que ele tá querendo me complicar. Ele tá levando a pergunta pro outro lado. Cara, os lugares que mais dói, assim, Jesus, e tipo, é muito pessoal, né, cara? Mas panturrilha dói. A panturrilha dói, chato. assim, mas o mais dramático, assim, é costela. Imagino E eu também. percebi como tatuador, 25 anos tatuando, toda a região não pega sol. Onde você tem exposição ao sol, a pele é mais grossa, mais resistente. E onde você tiver menos exposição ao sol, é... E assim, ó, tatuar pra mim é uma paixão, né, gente? Eu tô 3 anos, mas é um sofrimento, né, Alexandre? Porque assim, eu fiz disso, da minha paixão, eu fiz minha profissão. Sim. Só que eu tenho muito prazer em tatuar. Aham. Eu pretendo um dia voltar, quando tudo estiver certo. Nem que eu tenha 50 anos, mas vou ser um tatuador coroa lá. Avisa que vão fazer uma. Vamos, pô. Então, Não, assim, é sério mesmo, um dia eu vou voltar a tatuar, galera. Não sei quando, mas um dia eu vou. Eu vou. Antes de encerrar. ele mandou algumas perguntas aqui, né? Não, mas você pode falar que eu respondo. Quais os tipos de tatuagem mais difíceis de fazer? Ah, eu acredito que o retrato, né? Porque tu tem que seguir o retrato, e é a minha especialidade. Eu me considero muito bom no realismo, assim. Eu sou o tatuador dessa linha. Tanto que os tatuadores mais premiados, mais comentados no mundo aí da tatuagem, porque tem um universo, né? Sim, sim. Brasil é o 3º maior comércio de tatuagem do mundo, né? Eu não contei isso aqui no meio da entrevista, mas assim, eu comecei a tatuar numa época que a tatuagem era marginalizada, e eu tava ali e de repente a tatuagem explodiu no mundo, e eu tive esse fator aí foi importante, e a tatuagem virou uma coisa muito forte no mundo. Tanto que hoje, se você pegar os clientes da tatuagem, né, houve essa questão da marginalização. Era marginalizado, de fato, mas hoje quem faz tatuagem, delegado, policial, professor, advogado, arquiteto, é uma classe elitizada que hoje tatua. Sim. Então esse preconceito não tem mais Não existe como. mais, né? Você vai, o policial que vai te atender tem uma tatuagem, o arquiteto que vai dizer a tua casa tem uma tatuagem. Então, quer dizer, eu tive essa felicidade de ver um povo de elite tatuando, e daí onde trouxe isso para status, para coisa bacana, para arte mesmo. Então, isso eu não sofro mais preconceito. O tatuador também ganha um status, assim. Tipo, o cara é tatuador. Tem tipo um artista, assim. E as pessoas me veem como artista. Show de bola, então tá respondida aí. Mas a pergunta aí, ele também mandou, até tu já comentou antes, mas o que diferencia um bom tatuador profissional? Eu acho, como toda profissão, primeiro ter ética, né? Ética é fundamental. E eu acredito, cara, que o tatuador, assim, ele tem um lance de trabalho, mas tem um lance de arte, né? Então não é um trabalho que você vai lá e tipo, pá. Sim. E eu tinha muita dificuldade, porque eu sempre fui um tatuador, assim, muito... Eu sofria com tatuagem, porque eu sempre fui muito perfeccionista, né? Então, se eu ia fazer um trabalho, cara, tipo, desde o processo de criação até a conclusão, era um processo assim, porra, velho, eu tenho que dar meu melhor e tal. Então, assim, cara, eu acabava fazendo uma tatuagem, assim, de 3 horas, eu levava 6 horas. Aí o cara sofria pra caralho. Porque tatuando lá e pá e tal, e dor e tal. Mas eu ia fazer aquela tatuagem do caralho, assim. O cara ia chegar e falar, pô, tenho orgulho. Eu queria que o meu cliente sempre tivesse orgulho, e eu passo isso pra a minha equipe. Eu falei, cara, os caras têm que ter orgulho de ter um trabalho de vocês, né? Sempre fui um cara que cobrei bem, né? Porque eu sabia do esforço que eu fazia para aquilo valer o que eu cobrava. Eu acho que o resto da vida do cara, né? Então assim, tu tem que ir ao teu trabalho. Sabe, embora o cara leva, mas é o teu trabalho. Todo mundo vai perguntar, pô, quem fez essa tatuagem? Exatamente. Então, o que diferencia, acho que é o tatuador que trabalha por paixão também, né? Sim. E a última pergunta dele é: beber enquanto faz tatu gera algum problema? Será que é o beber ao cliente ou o tatuador? Né? Não, o cliente gera. Eu vou dizer uma coisa, lá no começo da carreira, quando era tudo
mais maluco assim, eu deixava a galera beber. Depois eu fui profissionalizando. Aí o estúdio, tem muita gente que frequenta. Sim, né? Sim. O meu estúdio ali, porra, cara, se eu falar pra vocês, tem 3.200 clientes cadastrados, quer dizer, então, ou seja, eu tatuei mais de 3.200 pessoas, né? E isso que são 25 anos, eu não cadastrei, a gente cadastra agora há pouco tempo. Aham. Então, assim, a gente vai cadastrando esses clientes, claro, tem muitos ali que pedem orçamento, também acaba não, mas são 3.200 clientes. Então, você tem uma rotatividade ali, então tem o pai de família que leva uma menina, tem o cara que está casado. Então, você chega um maluco lá, tá vou dizer, o tatuador chapado lá, não, é muito ético, tá louco. É muito profissional e tal, assim. Acaba rolando, assim, uma descontração, como é que se diz assim, uma coisa mais descontraída, mas, assim, é bem light e eu não deixo minha equipe beber também, né? Sim, é importante. Então, lá é vedado, né? Então, assim, está off, pá, depois do horário aí, tipo... Clientes mais conhecidos, mas no dia a dia não pode beber. Sim. Nem ter celular e tal. Eu sou um cara um pouco também duro. Com certeza. E para finalizar, aí o comentário uma pergunta também do @dagno.dias. Ele mandou: salve, mano. Já sabe seus planos para depois que der certo seus desafios novos? Sei. Ele tá incluso nesse. O Dagno é da tecnologia, né? Um cara que domina aí o mercado do Brasil, no que ele faz aí, é um gênio aí da tecnologia, e é um dos meus mentores aí, dos empresários que eu admiro, é o Dagno, um cara muito inteligente, é da tecnologia, também tem uma história bem top, e até sugiro ele para um dia vir contar a história dele, é bem legal. Com certeza. Esse aí foram as perguntas, então? Antes eu tinha visto uma pergunta ali, da tenda da moda, se eu não me engano. Mas foi aonde? Eu acho que foi na caixinha, só que não sei se foi na minha. Acho que foi na tua. Tu queres puxar ali? Eu quero. Vamos puxar. Não, eu não sabia que tu tinha ali também. Abre ali, vamos ver. Tá. Então, desculpa, porque tá aqui na minha. Se não me engano, que eu abri, eu não sabia se ia pra lá ou não. Deixa eu ver aqui. Eu tinha visto ali alguma coisinha. Deixa eu ver. Como é que eu faço? Tá aqui, responder, né? Quer que eu dê uma olhada ali? Tu queres... Posso fazer todas essas aí? A gente já... Pode. Dar uma passadinha também, é legal, porque o pessoal participou, né? Deixa eu não sei lidar muito ali. Não, vamos lá. Um pouco diferente, mas vamos abrir aqui. iPhone, né? O iPhone não. O meu é diferente aqui, mas vamos... Deixa eu abrir grande. Ai, meu Deus. Deixa eu ver se eu consigo manobrar ali. Vê ali. Opa, agora eu vou... Nossa, mas é diferente, né? É bem diferente. O meu eu consigo abrir todas elas na lista. Eu não consigo. Eu não consigo nem abrir ela individual, olha. Realmente é bem difícil. Qual que é ali que tu queria? Daí eu vejo se eu consigo abrir ela separado ali. Desse... Eu vi a tenda da moda aqui. Você vai disponibilizar o espaço para eventos? Ela está perguntando, é a minha amiga Cida Aparecida. Eu acredito que não vou. Já vou fazer a pergunta e já vou. Claro. Entendeu? Eu acredito que eu não vou disponibilizar, até porque a gente pretende tá ocupando o espaço para a gente fazer os eventos ali do mestre. Mas claro, para os amigos, né? Quem sabe, né? E aí aqui, deixa eu ver. A Elis vai ter inauguração com música, eu quero. Vai ter sim, Elis. Grande beijo. Minha irmã lá de... A gente tem um monte de irmão. Lá de Indaial. A Lê, de onde veio a paixão pela tatuagem? Acredito que eu respondi também dos desenhos e tal. Sim. E o Zanca, prefeito lá de Campos Novos. Acho que vai a deputado agora.
Passei aqui para deixar um abraço. É que realmente não dá para ver aqui, né? Não entendi muito. Então eu creio que seja isso aqui. O meu Insta realmente eu tenho dificuldade para lidar com ele, por isso que eu posto tudo no meu Facebook. Não, mas... Que seja isso. E deve ter meu WhatsApp lá, tá cheio, mas eu acredito que é demais, né? Então é isso aí. Alexandre, queres deixar uma mensagem pro pessoal que assistiu o vídeo aí, se inspirar, ou tanto na vida profissional quanto na vida, né? Eu acho que são vários pilares, né? Não só o trabalho, mas... eu acredito assim que, cara, eu aprendi um monte de coisa com um monte de pessoas, né? Acho que foi essa compilação de tudo. Eu acredito que a gente ter humildade para escutar os outros, também ter dignidade, tá? Porque às vezes as pessoas faltam com respeito para si próprio. Então, se tu acredita numa ideia... tu saber, tu pode sim ouvir ideias dos outros, mas você ter a sua essência, aquela crença, isso tem que ser muito firme e nada pode te parar. Então, se tu tá convicto, tu não vai ferir ninguém, tu vai ser ético, tu vai ser moral pra contigo e pra as outras pessoas, então meio que foda-se. Vai e faz. E foda-se. Foi isso que eu fiz a minha vida inteira. Então, cara, eu sempre tive um monte de gente rindo de mim, eu sempre tive um monte de gente me criticando. Tem até hoje, para falar a verdade, mas hoje eu pratico muito essa lei do foda-se mesmo, cara. Entendeu? Porque se você para a sua vida para ficar dando explicação, ou você ficar com medo, ou você... E eu fui vendo, quanto mais original tu né, eu busco ser um cara assim, com bastante essência, bem original. Se eu como assim, eu como assim. Se eu falo desse jeito, eu falo assim. Tu tem uma essência, cara. Aquilo é tu. E tu não pode ter vergonha daquilo. Sim. Entendeu? E vai manifestar as coisas. E uma coisa que eu digo assim, cara, que eu posso deixar uma mensagem, falar sobre, tipo, a crença de cada um, né? Eu respeito a todos, as crenças e tal, mas eu acredito, assim, que hoje, principalmente nos tempos de hoje, cara, você tem que se apegar muito com Jesus Cristo. E não acreditar em si, nele, e não ter ação, mas acreditar no que ele fala. Então, eu acho que, assim, de todos os livros que eu li, em todos eu pude questionar alguma coisa, mas a Bíblia, para mim, é inquestionável. Então, assim, eu tenho como Jesus um mentor. Toda vez que eu tenho uma dificuldade muito grande, eu acredito nas coisas que ele fala. Quando acontece uma injustiça na minha vida, que eu me sinto triste, me sinto assim, injustiçado, eu lembro das palavras de Cristo. Cara, isso faz muito sentido. Tipo, na minha vida, os últimos serão os primeiros. Isso para mim, ao longo de 40 anos, eu pude observar que é verdade. Eu sempre fui o último. Hoje eu sou um dos primeiros, né? Eu acho que eu me destaco dentro do que eu faço, eu consigo, então isso para mim faz muito sentido. Faz muito sentido o tempo de Deus que se fala, né? Para Deus, para tudo tem o seu tempo. Eu acho que tem o tempo de chorar, o tempo de rir, o tempo de comemorar. E essas palavras, assim, para mim são muito fortes. Então, assim, pô, cara, indiferente do tipo de vida que tu tá levando hoje, se você não tiver comida na mesa, se as pessoas estiverem rindo de você, se você estiver indo no lixão, se você nascer lá no meio do mato, se você não tiver banheiro, nem água e tal, se tu tem os sonhos, tu tem a vontade, cara, simplesmente se move, acredita em ti, seja ético e dá um foda-se em tudo, e quem te criticar, deixa de lado. Vai e você vai chegar aonde você quiser. Para mim, essa é a minha mensagem. Não é tão bonita, mas ela é prática, entendeu? Ela Com certeza. Prática. E sincera, né? É bem sincera. Então é isso aí, Alexandre. Mais uma vez, agradecemos por ter vindo aqui, contado essa história que, cara, com certeza é inspiradora, tá? Busca teus sonhos, que tu é um cara batalhador e com certeza vai conquistar tudo que tu almeja. E não importa de onde é que tu vem, importa para onde é que tu quer chegar, né? Exatamente. É isso que eu digo, né? É como eu falo, a minha autoestima hoje está embasada não no que eu fiz, mas o cara que eu era. Então, assim, quando eu olho para minha vida, eu sou um cara forte porque eu parti daqui. Isso aqui era o último grau que alguém poderia estar, eu parti do último grau e estou aqui. Então, como eu digo, não construí um negócio de milhões, não sou um cara que tenho
capitais, mas o que eu tenho muito orgulho e é muito sólido, é muito forte. Então, isso aí para finalizar, acho importante deixar claro. Nossa. Maravilha, então. Obrigadão aí pro pessoal que assistiu. Se não curtiu o vídeo, já deixa o like aí, se inscreva no nosso canal e compartilhe o vídeo com os seus amigos, familiares. Valeu, pessoal. Até mais. Abraço. Abraço. Valeu. Obrigado, galera.